Agressões e ataques fatais de animais em seres humanos são relativamente raros quando comparados com humanos destruindo e matando a fauna e a flora. Uma explicação para essa situação é que nós não somos presas de nenhuma espécie, pelo menos não oficialmente. Na verdade, um animal só irá atacar uma pessoa se ele estiver com fome ou se sentir ameaçado. Não conhecemos os bichos que saíram por aí para caçar humanos, né? Bem, no episódio de hoje, por mais que esses casos sejam raros, listamos aqui para vocês animais que atacaram e, consequentemente, mataram pessoas. Então a gente vai comentar mais sobre animais assassinos logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de mais um recadinho do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. E esse podcast, ele vai ser um banho de sangue. Porque tá incrível, gente. Tá muito maneiro. Mas, ó, toma cuidado. Tá um pouco violento. Vou fazer algumas descrições, mas vai ser bem leve, tá? Prometo que eu suprimi bastante coisa ali que pode dar gatilho no pessoal. Mas já reiterando, caso você tenha questões com violência contra humanos, feita por animais ou por humanos, tome cuidado com esse podcast. Acho que não é exatamente o melhor momento de você estar escutando isso, tá bom? Primeiramente, agradecer a sua paciência, a sua audiência. E lembrando a todos que esse é o mês de aniversário do Magicando. E vamos lá celebrar com a gente? A gente fez toda uma Magic Week, que ela já vai ter se encerrado conforme vocês já estiverem escutando esse podcast. Mas você, podcast, cauda longa. Você vai agora lá no feed do Magicando e, cara, tem um bando de propostas de programa irado só pra gente falar sobre a parte esotérica, ocultista, aquilo que eles não querem que você saiba. Você vai lá no Magicando, lembrando Magicando com CK, e dá um alô pra galera. Lembrando que temos a nossa plataforma de financiamento coletivo para os nossos projetos independentes, como aconteceu comigo, como criptologia, como criminologia. Não tem muitas logias aqui, né? Você vai lá na apoia.se/confidencial, com o mínimo de R$5 você já ajuda a gente pra caramba. É aquele café, é aquele expressozinho, aquele bem pequenininho, sabe? Só isso no mês você já garante que a gente esteja aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. E galera, vamos pros anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Olá, meu nome é Ana, tenho 30 anos, moro na região metropolitana de Curitiba e sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Ela faz o seguinte, gente, a Ana, ela faz bichinhos de crochê, os famosos amigurumi, de personagens de cultura nerd e geek e até personalizado do que o cliente quiser, e faz envios para todo o Brasil. Eu vou deixar o Instagram dela para você entrar em contato, né? É Foxy Amigurumis, né? Mas você não precisa pesquisar não, você vai no post desse episódio e vai estar os links lá. E cara, são bonecos e bichinhos muito fofinhos. Ó, adorei esse Mimikyu aqui. Cara, muita coisa legal aqui que eu vou dar uma olhada. E Ana, seu trabalho é incrível, é muito maneiro. Vou dar um beijo pra você, tenho certeza que os ouvintes vão se amarrar. Então é isso, gente. Vamos vestir nossas... O que a gente veste nessa situação, né? A gente veste um colete... Não é colete, é prova de bala, né? Sei lá, a gente se coloca dentro do colchão, a gente se esconde. É o momento de você se esconder agora, porque... o bicho vai pegar. É isso, gente. Bora pra mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Pra mais uma semana incrível. Bora lá! Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei, um gato. E estou falando com você sobre uma pauta que, apesar da curiosidade e de ser algo inusitado, é uma pauta bastante brutal, diria eu, né? Então fica aqui um grande aviso para você que está escutando esse podcast nesse exato momento. Para você que tem estômago fraco, a gente promete que a gente não vai mergulhar muito fundo aqui nas questões todas, mas que, é claro, né, vai lidar com morte de pessoas, né? Também, claro, violência contra animais e tal, né? Lembrando a todos que é muito importante
a gente salientar que nenhum desses animais eles são do mal, né? Ou monstros ou algo nesse sentido. Por mais que a gente tenha filmes que às vezes os retratam dessa maneira, é muito importante sempre ficar atento que praticamente todos os ataques são feitos porque nós invadimos o habitat deles, sempre, né? Então fica aqui o grande aviso antes da gente começar esse podcast. E pra me ajudar, temos aqui um animal, Lucas Balaminuti. E aí, galera, o pior e mais assassino animal de todos é o ser humano. Tan, tan, tan. Olha, lacraste. Habla mesmo, Lucas. Isso aí. Gostei. Hashtag animal. Caralho. E temos aqui também nossa bichinha Gabi Laroca. Teve até aquela pausa dramática, né? Hoje eu vou defender que o pior animal assassino é o dragão de Komodo. Eita. Eu sei que ele não tá na pauta, mas é um animal que me deixa aterrorizada. Eu morro de medo deles. Eu sei que eles ficam só em um canto, mas meu maior pesadelo é ser perseguida por um dragão de Komodo. Caraca, que específico. Você sabe que eles são muito lentos, né? Eu sei, mas eu já sonhei que tinham e eles vão atrás das presas, entendeu? É horrível, é tenebroso. Vão, assim como todos os animais. Eles me dão muito medo, muito medo. Eles andam assim com as mãos pra dentro, né? Mó boladão, assim. Parece que ele acabou de sair da academia, assim, não parece? Se o capeta fosse um bicho, ele seria o dragão de Komodo. Só acho que ele não é lento, não. Ele corre bastante, eu acho, o dragão. Ah, é? Viu? Pior ainda. Agora que eu não vou dormir essa noite. Depende, ele comeu o macarrão ou não? Olha aí, fica a dúvida aí. E temos aqui nosso demônio de estimação, o Hel. Eu, como morador do Mato Grosso, eu sou acostumado com onças e jacarés no meio da rua, então tô nessa pauta por isso. É verdade. O animal tá construindo a cidade no habitat dos seres humanos ainda, né? Exatamente. E temos aqui também uma participação super especial, uma convidada incrível, nossa criança, esse espírito de criança. Nossa Bianca Bezerra, já tem animal no nome, né? E aí, diretamente lá do Boca do Inverno. Nossa, essa foi ótima, hein? Desculpa. Mas é isso aí, gente. Vamos falar sobre os animaizinhos. Mas o verdadeiro vilão sempre vai ser o ser humano e eu sempre vou defender o animal nos filmes. É claro, porque afinal de contas, todo mundo sabe que o crime é impossível de acabar totalmente porque a mente humana veio do macaco, um animal assassino. Já diria a polícia surpresa no Twitter. Fica a grande menção rosa aí nesse sentido e tal. É interessante que eu dei esse alerta no início, mas é bom sempre salientar, né? Por mais que é válido, eu acho que nós ferirmos para nos defendermos, é bom a gente sempre salientar que a gente sempre está invadindo o habitat do animal, né? E o animal se vê muitas vezes com o seu lar e a sua área de caça, de reprodução, completamente comprometido, né? Isso acaba afetando muito a fauna e muitas vezes você vê casos como aqui no Brasil mesmo, onças, por exemplo, invadindo cidades, né? Ela não tá invadindo cidade porque quer dar um oi, pelo contrário. Animais, na maioria das vezes, são muito medrosos com relação à presença humana. São muito tímidos, né? Não gostam, né? Às vezes, agem em horários que os seres humanos não estão acordados, mas que eles estão lá porque muitas vezes estão sem uma caça fácil ali, né? E tem alguém cozinhando, alguma coisa assim, porque a gente invadiu o habitat do bicho, né? Então ele acaba tendo esse contato e acaba, infelizmente, às vezes ocorre de ter vítimas, né? Nessa questão toda, porque o animal, afinal de contas, não entende diferente da gente. A gente finge que não entende essa complexidade, mas é real, então tudo isso tem a ver com o desequilíbrio, né, que nós causamos na natureza. E novamente salientando, é uma pauta em que a gente vai falar sobre pessoas que se feriram, animais que se feriram, pessoas que morreram e animais que morreram. Pra mim uma das pautas mais brutais que a gente já gravou aqui no Mundo Freak, se a gente for mergulhar nesses detalhes, assim, que é algo que eu não pretendo fazer tanto, mas que é de fato bem difícil, assim, porque a gente tá lidando aí com muita violência. Posso contar um caso pessoal? Conta. Pode. Quem você matou? Não, assim, quando eu era criança, quando eu tinha tipo 1 ano e pouco, eu fui mordida por um cachorro, no rosto. Eu levei mais de 30 pontos no rosto e tive que fazer cirurgia plástica no nariz. Caraca! E era um husky, cachorro grande, assim, era o husky da minha mãe, inclusive. E eu cresci com ele. E todo mundo acha até hoje que foi tipo, sabe assim, um acidente. Eu tava no meio do caminho dele, assim, e ele se sentiu ameaçado e aconteceu. E eu não tenho medo de cachorro. Pelo contrário, eu amo cachorros. Eu tenho um, assim, tipo, se eu pudesse eu adotaria todos os doguinhos do mundo, assim. Porque a gente sabe que são bichos, entendeu? E também eles têm instintos de sobrevivência e às vezes eles reagem a determinadas coisas. Não quer dizer que eles são ruins, nem que eles são malvados ou que eles fizeram de propósito, sabe? Às vezes é só uma
se sentiu ameaçado, teve o território invadido, ou até no meu caso, assim, eu era uma criança de 1 ano e pouquinho, que tava sentada na sala brincando com uma fralda. Ninguém sabe direito o que aconteceu, sabe? Se ele foi correr e tentar pegar alguma coisa, se ele achou que eu tava mexendo em algo dele, sabe? Tipo, e aconteceu, assim, eu acho que também tem que tomar um cuidado. Às vezes, quando a gente fala de filmes que retratam animais assassinos, né, tem muito um backlash, né? As pessoas ficam tipo, ai, olha a orca, a baleia assassina, tubarões. E, gente, eles são só bichinhos, entendeu? Na verdade, não existe bom e ruim. Não, a orca, ela é filha da puta mesmo. A orca é ruim. A orca e o golfinho, brincadeira. Não, mas tipo, o que eu quero... Não, parem vocês. Vamos defender os bichinhos nesse episódio. Tem que entender que não existe bom e mal na cabeça deles, que nem existe pra gente, entendeu? Tem esse negócio do cinema meio que humanizar, né, essas criaturas, né? Atribuir essas características, né, tipo vingança, né, o animal que tem prazer em matar e não sei o quê, quando na verdade a gente sabe... Tirando o gato você pode antropomorfizar o quanto você quiser, que gato é foda, cara. E às vezes as pessoas também confundem um pouco, né? Acham que só porque o animal é domesticado, ele deixou de ser um animal. Deixam de... Perfeito. Atribuir algumas características humanas. Não, você tem que respeitar os limites, porque é um animal. Elas acabam ultrapassando isso. E muitas vezes a gente não entende a linguagem deles. Pior, né? A gente atribui intenções aonde deveria haver uma comunicação em linguagem, né? Eu vejo muito TikTok. Aí tem uns adestradores e tal, pessoas que fazem conteúdo sobre animais, e eles comentam cenas de cotidiano, dessas coisas meio bobinhas, assim, ataques de animais, mas são ataques de animais domésticos que, tipo, dão só uma patada no dono, dão aquela mordida de alerta só. E eles vão falando sobre como esses animais cansam de dar sinais sobre a gente, que estão incomodados. Sobre a linguagem corporal. Exato. A gente não... Metaforando o animal. Exatamente, Perfeito. É fofinho dar um beijinho no rosto do cachorro, mas ele pode não gostar muito. Bicho não abraça, bicho não beija. Ah, eu abraço e beijo, meu. Só que ele tem 17 anos, né? Ele já aprendeu agora. Como é que era aquela personagem de Looney Tunes que A Felícia. Felícia. Gente, eu ando com o Puff no colo pela casa até. Ele é realmente um Puff. Não. Só que assim, quando ele era mais... Pegando um gancho nisso, quando ele era mais velho... Quer dizer, quando ele era mais novo, agora ele é velho. É o Benjamin Button de cachorro, né? Você tá... Ele era cheio de não me toques. E ele avisava a gente, assim, por exemplo, ele não gostava que pegassem no peito dele. Eu também não gosto. Se você continuava, ele rosnava, ele te avançava, sabe assim? Então ele dava vários sinais e você vai aprendendo com o tempo sobre o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode fazer, onde pode. E assim, quem pode, né? Também tem muito isso com o animal, assim, quem pode fazer isso, quem pode pegar no colo, não é qualquer um. Você não chega na casa de alguém e tenta pegar o gato ou o cachorro da pessoa, assim, sem conhecer direito, né? E é incrível como rola esse lance, assim, de personalidade em animal, né? Eu tive N cachorros, assim, eu tive até aqueles cachorros, assim, mega estressados, sabe? Que se você pega ele no colo, ele fica, sabe? Vira um demônio da Tasmânia, assim. Como é que ele fica, Real? E outros que, tipo, você encostava a mão, ele já deitava, já vinha, sabe? Tipo, cachorros que conviviam um com o outro, assim, sabe? E tinham comportamentos, assim, completamente diferentes, assim. Eu acho legal isso. Eu já fui atacado por um esquilo. Eu tava sentado no pátio da universidade. Foi perseguido? Fui. Daí chegou o esquilo com uma faca por trás, assim... O esquilo, eu tava usando uma camisa do Corinthians que eu tinha. Tá explicado. Era palmeirense. O esquilo caiu da árvore dentro da minha camisa, no meu peito, e ele ficou desesperado. E camisa de futebol já faz um tempo que ela não é mais larga, ela é mais justa, sendo mais apertadinha, né? E ele ficou preso ali, se debatendo, tentando sair, me arranhando. A pergunta é, se a camisa já é justa, como ele conseguiu entrar exatamente na gola? Você tava, tipo, você puxou a gola? Não, tipo, eu tava sentado, eu tava estudando de boa, e ele simplesmente, bem no meu peito, assim, entre o meu pescoço, assim, entrou. E ele ficou desesperado, e eu desesperado, e os dois desesperados. E eu consegui exorcizar o bicho pra fora, assim, ranquei a camisa e larguei, ele pulou pra fora. E ele, em vez de fugir embora, o esquilo é um animal muito fujão, eles fogem por qualquer coisa. Dá pra você ver o coraçãozinho dele, inclusive, batendo no peito de tão medo que ele fica assim. Ele olhou pra mim com aquele coraçãozinho e o olho dele foi o olho de vingança. De você estar na minha árvore. E ele começou a correr atrás de mim. E eu correndo descamisado no meio do pátio da universidade com o esquilo correndo atrás de mim. Olha que absurdo.
Eu não ia falar que eu tenho uma história mais brutal assim, de perseguição. Uma cobra. Meu Deus. Eita. Eu achei que você ia falar que foi um quero-quero, porque o Lucas tava pensando e eu pensei, quero-quero, esse é do capeta. Aquela... Ganso é pior, hein? O ganso é um mini T-Rex, né? Ele é um tiranossauro pequeno. E o ganso, ele é incansável, né? Tipo, ele não para nunca, assim. Ele é tipo John Wick. É bom que a gente... É o John Wick, né? É bom que a gente não tem nada a ver com a pauta, essa discussão e tal, mas eu gostei muito, obrigado aí por esse papo. Não, eu quero saber a história da Bianca com a cobra agora. Deixa ela contar a história da cobra. Resumindo bastante a história da cobra, é assim. Quando eu era criança, tinha uns 10 anos, a gente foi lá pra viajar pra casa da minha avó. Ela morava no interior, assim, bem do Pernambuco, num povoado, assim, é tipo um Bacurau, sabe? Não tinha nem água encanada. E aí, consequentemente, não tinha água encanada, não tinha banheiro. Aí, quando a gente queria fazer as nossas necessidades, a gente tinha que literalmente ir para o mato. Aí teve um churrasco, não sei, vários primos, tios, enfim. E me deu aquela vontade, né? Deu aquele chamado da natureza. E eu falei, eu não quero fazer aqui nesse quintal, porque meus primos vão me ver. E nisso eu fui me afastando cada vez mais da casa sozinha, pra poder, né, achar uma árvore adequada. Então eu cruzei o pasto, assim, foi uma loucura. E fui pra uma área, assim, super afastada, assim, de mata, com várias árvores. E fui lá, né, assim, né, fazer o que eu tinha pra fazer. E aí nisso eu só ouvi o barulhinho mesmo da cobra, sabe, um barulhinho meio chocalho. Eu tava embaixo, em cima da árvore, eu tava embaixo da árvore. Aí, nisso, nossa, tipo, olhei pra cima, subi a roupa, nem me limpei, do jeito que eu subi, assim, a roupa, saí correndo. Foi desesperador. Caraca! Mas e cobra é mega territorial. Elas não gostam mesmo de que ninguém chegue perto, e a gente não vê, porque elas têm uma camuflagem muito boa, elas ficam escondidas no meio do arbusto, no meio da floresta, no meio da árvore. É difícil de ver. Eu já tinha uma ex minha, que o vô dela tinha uma doca flutuante, e tinha vários tambores de ar que ficavam embaixo dessa doca, e como o rio que formava um lago ali onde ele colocava essa doca congelava no inverno, a gente tirava ela da água, uma doca enorme, uma estrutura de 2 andares, assim, e colocava ela na beira, o lago, o rio ali congelava. Depois, no verão, a gente jogava ela de volta. E era um mega trabalho, era um dia de trabalho tirar e pôr ela, né? E um dia eu fui um pouco mais cedo e ia ajudar a pôr a doca de volta. Verãozão bombando, aquele sol magnífico, gerar, fazer um piquenique de família. Ia vir uns 50 pessoas, esse é um negócio grande, assim, e o churrasco ia ser em cima da doca. E eu já preparando a parada, assim, né? E eu desamarrei uma das cordas e joguei ela na água. No que a corda bateu na água, eu só vi as cobras levantando, assim, da água. Mas eu não vi uma ou duas. A porra do lago inteiro parecia uma grande sopa, assim, de cobra se levantando e se erguendo. E eu saí correndo com um cagaço gigante. Todo mundo diz que eu tô exagerando e que eu vi coisa, mas eu tenho certeza que eu vi, certeza. Eu vou vencer a história de vocês. Eu fui mordido uma vez por um cachorro que era da família e tal. 2 dias depois ele tava morto. Eu acordei e ele tava morto com espuma na boca, né? Vai brincando com isso. Que foi? Eu tô falando sério. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. E aí eu não contei pros meus pais porque tinha aquela coisa de que você ia levar 15 injeções na barriga com raiva. Aí eu não contei pra ninguém. E é essa a história. E eu tô vivo até hoje. E tá aí, o homem que venceu a raiva. A hidrofobia. A raiva. O Andrei tem que ser estudado. Tem gente que tem que levar ele pra... O segredo dele é que ele tá sempre com raiva. Olha aí. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Cara, vamos começar então com uma história super famosa que gerou um filme que vocês já vão saber qual é, mas que conta a lenda que, apesar de tudo, né, é uma história que teve bastante questões aí ficcionais envolvidas também, mas que no frigir dos ovos foi algo que realmente aconteceu, né, que era um filme baseado em fatos reais, A Sombra e a Escuridão, que são os Leões de Tsavo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a ideia é que no final do século XIX,
a gente tem aí a invasão dos europeus na África, né? Enfim, né? Colonialismo, etc e tal, você já sabe dessa história. A ideia é que em março de 1898, os trabalhadores que estavam fazendo obras sobre o rio Tsavo, né, na região que fica a oeste do Quênia, era um projeto que, se eu não me engano, era uma construção de uma ferrovia e uma ponte, né? Era um projeto bem grande, assim, que ajudaria os colonizadores a roubar os recursos dos outros países, né? O projeto era comandado pelo tenente-coronel John Henry Patterson, né? Que era um inglês que estava ali comandando toda aquela questão toda, né? Nos primeiros 9 meses de obra, foi tudo rolando, né? Só que acontece que 2 leões machos começaram a rodear o acampamento e começou a atacar os trabalhadores com uma certa regularidade. Eram ataques que eram tão brutais e silenciosos e mortais que começou a gerar várias lendas na região, assim, do trabalho no campo, e a galera caiu fora. Até que o nosso Peterson, ele teve que fazer alguma coisa aí nesse rolê e tal. Cara, mas essa história, ela é muito assustadora, né? Porque da maneira como ela é retratada, principalmente aqui, como eu tava lendo na pauta mais cedo, é uma situação que força bruta não resolve, né? E levou-se muito tempo para esses leões conseguirem serem abatidos nessa questão, né? Você já conheceu a história real do filme? Não, eu conheci através do filme, mas depois do filme eu me interessei pelo tema e fui atrás dos livros, né, de alguns documentários a respeito. E tem até, eu não lembro qual que é o nome que eu assisti uma vez, que era meio que um cara meio que desmistificando o livro, né? Que o livro, tipo assim, tem aquela coisa da escrita vitoriana, né, de você romancear as coisas, aumentar as coisas, né, e deixar tudo assim com aquele jeito assim, né, heróico, né? Era o super-herói da época, né? Tipo Tarzan. Dos grandes heróis ingleses. Era meio que uma contrapartida também à literatura norte-americana, né? Com o lance dos cowboys, né, cara? Que tinha um monte de jornalista, tipo assim, a derrocada dos cowboys, e meio que pintando, assim, um retrato de que era uma época, assim, né? De homens destemidos que atiravam, né? Arrancavam as asas da mosca com um tiro, não sei o que. Isso tudo é mentira, viu, gente? É tudo mentira. Tudo... É a construção também de um imaginário de aventura, de expansão, né? A gente está levando a civilização ali como nós somos, né, civilizados, mas também aventureiros, com espírito empreendedor. Sim, sim. E em inglês tinha muito isso, né? Dessa coisa das sociedades de exploração, né? De descobertas, né? De ir atrás do exótico e não sei o que, né? Eles tinham muito disso, né? Aí eu meio que tive contato com os dois lados da história, assim, né? Do que foi retratado no filme, né? E do que digamos assim, teoricamente, realmente aconteceu, né? Eu vi os leões em Chicago. Eu vi eles no Museu de Chicago a primeira vez que eu fui no Fields. Eles na exposição, eles empalhados bonitinho. E eu não conhecia a história, não conhecia o livro, não conhecia o filme. E lendo ali as plaquinhas do museu, porque eu sou rato de museu, né? Você não consegue me arrastar de novo lendo tudo. E eu fiquei meio que em choque, assim, porque ali eles falavam que não se tinha a contagem de número de mortes, que variava entre 30 e poucos até 130 e poucos, né? E eles não conseguiram determinar isso direito. E eu fiquei pensando nas condições de trabalho que você tá, onde você morre e as pessoas não sabem se você é contagem de morte ou não, né? Completamente serviu a condição de trabalho das pessoas, né? Eu fiquei imaginando se eles tinham mais medo dos ingleses ou dos leões ali na situação que eles estavam, né, cara? E também não é só isso, né, Lucas? Você tinha, assim, era uma região inóspita, você tinha também as doenças, né? Na verdade, mosquito mata mais do que leão, viu, gente? Nessas regiões, assim, né? Tem tudo isso, né? Tem pessoas que desaparecem, tem pessoas que fogem, que vão embora, né? E isso acaba entrando na estatística do desaparecido e possivelmente morto, né? Você não tinha muito controle de quem tá entrando, quem não tá, né, nesse tipo de empreendimento, né? Então é extremamente impreciso, né, esse negócio dos dados, né? Apesar de que no caso dos leões de Tsavo, eles fizeram depois aquele mapeamento de isótopo, né, do pelo, do colágeno e não sei o que, para estimar qual que era a dieta dos animais, e eles chegaram a umas conclusões interessantes aí com relação a isso. Acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né, André? Como é interessante também a gente olhar pela perspectiva de como as pessoas elas interpretavam, né, esses ataques dos leões, né? Então, são entidades, né? São espíritos, são os próprios espíritos dos trabalhadores, das pessoas que sofreram aqui na construção, e como também tem esse paralelo com os próprios ingleses, né? Nós vamos levar o progresso e livrar essas pessoas da selvageria. Então, é interessante, estou lendo um pouco sobre as lendas, né, que rondavam isso. E até hoje, né, também sei para quem, né,
vai por essa parte do misticismo aí, pode ser ou não, né? Algo maior do que somente animais. Eu lembro que me chamou muito a atenção no museu o fato muito que bate com isso que você falou, Bianca, do leão não morrer. Porque eles encontram o leão a primeira vez, atiram no leão e ele é baleado, e o leão foge. Depois passam-se quase 2 semanas, no que eu li em Chicago eram 9 dias, na nossa pauta trazendo 11, que eles encontram o leão de novo. E eles dão 2 disparos no leão. E só no dia seguinte ainda que eles encontram o leão mais uma vez, e com um disparo de rifle, eles acabam acertando o peito do leão e matando ele. Falar que apesar de ser impressionante, isso é relativamente comum em caça de animais de grande porte, assim, né? Esses animais, geralmente você não é igual no filme que a gente vê que o cara dá um tiro e cai, o bicho morre. Geralmente é isso mesmo. A caça desse tipo de animal é assim, você fere ele. É um processo de dias, às vezes, Exatamente. Né? Você fere e segue ele, né? Ferido, né? Que nem o dragão de Komodo faz, viu? Falei? Tudo volta ao dragão de Komodo. O dragão de Komodo, ele morde a pessoa, infecta a pessoa com bactérias e daí ele vai atrás, até você ter uma sepsemia. Simplesmente espera você morrer. Só isso. Imagina a Gabi vai tomar água na cozinha e tem um dragão de Komodo esperando. Credo. Não, gente, eu já sonhei que eu fui perseguida por isso. Daí meu namorado falava, mas você sabe que dragões de Komodo, eles ficam só em Komodo, né? E você não está indo pra lá. E eu ficava, mas não sei, só de olhar aquilo lá já me dá um mal-estar. Mas eu fico com dó dos leões, assim, tipo, falando aqui do caso, assim, porque, querendo ou não, o bicho tava no habitat dele, entendeu? Ali, sabe? Também tem muito disso. Os bichos estão lá, estão vivendo no lugarzinho deles, de repente vem esse estranho, né? Que começa ali, e eles já têm uma propensão à caça, é a natureza deles, sabe, são animais carnívoros. Poxa, assim, eu sei, morreu gente, sabe, eu sei que morreu gente humana e que tinha que dar um fim, mas eu fico com uma dó, eu vejo a fotinho deles no museu, eu fico assim, ai, tadinhos. Sobre isso, eu vi um biólogo falando a respeito disso, né, que o que leva, principalmente na região ali do Tsavo, esses animais, porque não é um caso isolado, né? Você tem diversas ocorrências, né, de leões que acabam virando, né, devoradores de homens, né, como eles chamam, e teve a ver primeiro com a ocupação. Diz que primeiro o lance dos leões não terem juba, eles acreditam que isso teve a ver com a ação humana, né, que tipo, quando começaram isso, sei lá, 200, 300 anos antes, quando começaram a matar os elefantes para a extração de marfim, a vegetação dessa região mudou muito, e aquela vegetação rasteira e espinhosa que era pisoteada pelos elefantes, né, e não se criava, ela acabou crescendo e tomando conta, né, da região, porque você não tinha mais os elefantes, né, para fazer esse tipo de controle, né. Aí eles fizeram a barba para não enroscar. Exatamente, os leões foram naturalmente perdendo a juba justamente por isso, para poderem, digamos, trafegar ali no meio da vegetação espinhosa sem enroscar suas madeixas, né? Depois eles falaram também que com relação à caça indiscriminada e algumas pragas, né, que acabaram com algumas espécies que os leões, que os grandes felinos da região comiam, né? Também alterou o equilíbrio, né? E outra, eles falam, isso aí eu vi também num documentário era um parque nacional, acho que era no Quênia, que era a rota de fuga de pessoas que estão saindo de um país para ir para outro. E eles atravessavam esse parque, eu acho que era no Quênia. E eles tinham a informação de que o parque, óbvio, era habitado por leões, de que se você fizesse barulho, eles atravessavam durante a noite, né, para não serem vistos, você espantava os leões. Os leões não ouviam o barulho e fugiam, né? Então eles atravessavam batendo panelas, esse tipo de coisa, assim. Só que com o passar do tempo, esse barulho começou, digamos, a atrair a atenção do leão. Por quê? Porque aí eles começaram a perceber que eram pessoas. E pessoas são mais fáceis, apesar de terem menos carne, são mais fáceis de serem atacadas do que um antílope, uma zebra, né? Um animal de maior porte, né? Não cavalga. Foge mais devagar, né? Não tem força, né? Imagina eu fugindo de 4 patas de um leão. Você perdeu a briga pro esquilo. Imagina o leão. Imagina você enfrentando os leões, entendeu? Qual uma antílope galopando. E aí esses leões começam a ser atraídos e a caçar humanos por causa disso, né? E aí, como a gente é menor do que um antílope, tem menos carne, eles matavam mais pessoas, né? E isso também acontecia na região de Tsavo, né? Que também era a rota de
de fuga de escravos, né, esse tipo de coisa. E aí, muitos, às vezes você, tipo, alguma pessoa tá doente, é deixada para trás. Se a pessoa tá machucada, eles tinham que deixar a pessoa para trás, e isso acabava virando presa fácil para hienas, para leões, esse tipo de coisa, né? E às vezes você nem precisa que o leão esteja com fome, faminto, desesperado, nada do tipo. O leão é extremamente territorial. O território deles vai de 40 km² até 1.000 km² às vezes. E se ele vê algo que ele entende como um outro predador no território dele, ele defende o território, foda-se. Mas eu acho que mostra um pouco do desespero dele, sim, por causa do fato de que, para esse tipo de animal, qualquer tipo de encontro com uma presa ou um predador pode ser fatal para ele também. Então, ele não vai te atacar e arriscar a própria vida, assim, totalmente gratuitamente, né? Então, eu acho muito, muito doido mesmo a sucessão, a insistência dos leões em atacar o acampamento de Tsavo. Não muito os ataques em si, mas o como eles... Era um negócio que não parava. Eles insistiam em atacar os acampamentos e tentar espantar as pessoas dali. Eu vou fazer até uma observação interessante, porque quando estavam tendo esses ataques, eles até pensavam que eram leões. Por quê? Porque no grupo, né, dos leões, quem caça são as fêmeas. Mas é óbvio, né? Porque a mulher sempre tem que salvar os homens da... E até pelo fato deles não terem juba, né? Achavam que eram leões. Então achavam realmente que eles estavam atacando pra se alimentar. Mas não. No caso, né, tava lendo um pouquinho também. Eu gosto muito de ver os programas, assim, né, sobre animais. E eles falando assim, poucos animais selvagens caçam por, entre aspas, né, prazer, assim. Uhum. E os leões são um dos únicos animais que caçam por gostarem de caçar. Muitas presas eles matam e não comem. O gatinho, né? Brincando com o ratinho morto. Assim. Sabe assim, quando teu gato aparece com um rato de presente, assim... Ou tipo uma lagartixa, e você fica assim, putz, valeu. Sei bem como é. Eu tenho um gato que ele é, nossa, extremamente caçador. A gente teve que ter lá até a parte de cima, assim, do meu quintal, porque ele, nossa, cada dia era um presente. Ele chegou a trazer pombo até pra cá. Nossa, olha o que eu peguei pra você, humano. Ele não foi um combo só, assim. Sabe o que o meu cachorro caçava? Rato. Ratão. O Hector, meu gato, ele caçava, né? Até morcego ele já tentou pegar uma vez. O meu cachorro apanha os ratos. Não, e o pior é que o meu gato, né, ele caçava e assim, a gente chegava em casa, era uma loteria. Aonde está o pombo? E aí a gente tinha que nojo! A gente tinha que seguir o rastro de sangue, assim, sério. E eles ficam ofendidos, né? Porque, tipo, pra eles estão te dando uma caça, né? Eles estão te dando um presente, tipo, pra você se alimentar. Eles te olham assim com aquela cara de... Você não vai comer? Você não sabe caçar, eu tô caçando por você. Gente. O cara do Andrei, acho que as gatinhas deles não faz isso não pra ele. Só dá patada. Trabalha, vagabundo, pra comprar comida, vai. É, tipo isso, caça a gente dentro de casa, né? Eu já acordei com a gata do Andrei deitada em cima do meu peito e eu não sabia o que fazer. Falei, agora fudeu. O que eu faço agora? Tem um gato deitado em cima do meu peito. O que eu faço? Voltando pra pauta. Cara, eu fiquei muito impressionado que da ponta do focinho à cauda eram animais de 3 metros de comprimento. É enorme. Isso é muito grande, cara. A pata do leão é muito impressionante. Tanto a pata quanto a boca dele, né? O rugido, ele estridece de uma forma com que você ouve ele pelo território inteiro. Quando é território aberto, especialmente, a savana, a galera ouve o rugido de um leão que tá a quilômetro de distância. E eu acho isso muito doido. Se eu berrar aqui, você não vai ouvir eu a quilômetros de distância, por mais que eu tenha essa voz de gralha impostada que eu tenho. Sim, total. Total, você tem essa voz de gralha impostada que você tem. Cara, mas é realmente, cara, foi uma situação muito desesperadora. Demorou muito tempo para esses leões serem abatidos e que demandou uma mudança de estratégia por parte dos caçadores, que viram várias das suas tentativas frustradas por eles, né? Eram leões que dotados de uma inteligência, que por isso que inclusive foi atribuído a eles várias lendas, como a Bianca tava falando, né? E que assim, a gente não tem como dizer, tipo, sem um biólogo especialista em leão, fica muito difícil a gente dizer se são animais que, de fato, se era algo muito fora de série o que está sendo representado aqui. Mas, de fato, são animais bastante inteligentes, né? Eles sabiam quando estavam sendo caçados e, apesar de terem perdido no final, o Peterson, que estava comandando a caçada e o trabalho, ele quase foi caçado durante várias dessas tentativas de matar os leões, assim. O que demonstra, de fato, a superioridade. Caso não fosse a tecnologia, a superioridade completa, assim, desses bichos, né? Que realmente
foi bem sinistro, assim, na época. Eu acho que essa questão aí da queratina que você tá falando, Hel, tem essa questão de que as amostras, né, compararam a quantidade de energia de um leão e sua eficiência quando consumida foi comparada com outros leões mais normais, selvagens, né, que não comiam gente, né. E também compararam com os esqueletos dos povos que viviam ali no começo do século XX, enfim. Eles fizeram várias análises relacionadas ao hábito de se alimentar desses bichos, né. E essa análise estimou que um dos leões comeu o equivalente a 10,5 humanos, enquanto o outro comeu a cerca de 24,2 humanos, calculando assim um total de 35 vítimas pelo menos. Muito doido. Imagina que horrível ser o meio humano que foi comido, a metade só. O 0,2 foi só uma perninha, assim. Foi só o dedo. Sobre isso aí, Andrei, esse aí foi um estudo que foi feito, acho que em 2001, se eu não me engano, pelo próprio, acho que foi o próprio Museu de Chicago que fez esses testes, né, de isótopo na pelagem, né, dos pelos, né, e determinou isso. E eles determinaram também que a carne humana em um dos leões equivalia a só 30% da dieta dele, e o outro não chegava a 15%, né, mostrando que esses leões, tipo assim, não eram exclusivamente comedores de pessoas, né, eles se alimentavam, tipo, do que tinha lá, e digamos que as pessoas eram só um complemento, né, na dieta dos bichanos, né. Se bobear, era a diversão mesmo deles. Comia só porque estava lá próximo ali, e é isso aí, né? Como você falou. E pela facilidade, né? Tanto que quando eles analisaram os crânios dos leões, eles descobriram que um dos leões tinha um abscesso, uma inflamação no... Primeiro, eles descobriram que a dentição dos leões, estimado com a idade deles, não correspondia a leões normalmente em ambientes, assim, selvagem, né? Eles tinham dentes menos gastos do que leões da mesma idade deles, daquela mesma região, né? Isso significava que eles provavelmente comiam alimentos mais moles, né? Tinham menos contato, tipo, com osso, esse tipo de coisa, né? Aí eles atribuem isso talvez ao fato de que eles se alimentavam de carcaças, né, de outros animais, tanto que, se não me engano, o filme mostra uma informação que não é verdadeira quando mostra eles chegando numa caverna cheia de ossadas, e aí eles dizem que ali era onde os leões moravam, né? E eles levavam as vítimas para ele lá, mas posteriormente eles descobriram que não, que essas ossadas que estavam na caverna possivelmente foram levadas lá por hienas, e as marcas todas de dente, né, nos ossos que estavam nessas cavernas eram de mordeduras de hienas, né? Então isso, tipo, fez parte da mística, né, dos leões, que leões não moram em caverna, e esses misteriosamente moram e atraem e, né, arrastam suas vítimas aqui pra dentro e as devoram e tal, né? Isso tudo não era verdade. Mas, de qualquer forma, fica claro isso, né? Que, na verdade, esses leões não eram exatamente leões que se alimentavam só de humanos, né? E não sei o quê. Não, eram leões que estavam ali na região. Quer dizer, você tem humanos ali dando soco, e, obviamente, que como esse leão que tinha problema de dentição, né? Ele tinha um abscesso na raiz de um dos caninos, e aí, provavelmente, isso dificultava muito a provavelmente isso doía, né? Obviamente, então impedia ele de caçar animais mais difíceis, né? Então, provavelmente, eles optavam por matar filhotes, né? Ou comiam carcaças já mortas por outros animais, e também humanos, né? Por que não? Dentista de leão deve ser uma profissão muito maneira, cara. Tem um canal no YouTube de paleontologia chamado PBS Ions. Ele é em inglês, perdão pela recomendação em inglês, mas ele é sensacional. Pouco conteúdo de divulgação científica tão maneiro quanto eles, consegue ser tão profundo sem ficar aquela ciência chata. E tem um episódio só sobre os leões da caverna, que existiam leões da caverna, que eles desapareceram com o tempo. Não se tem mais leões, espécies de leões que só preferem viver em caverna mais. E é um caso curiosíssimo, fica aí a dica para os nossos ouvintes que gostam de ir mais a fundo. Vamos pro próximo caso aqui, e esse caso ele é horroroso, que é do urso de Sankembetsu, né? Esse eu acho que você não vai querer entrar nos detalhes sórdidos da história, né? Porque tem as coisas... Eu vou acabar falando um pouquinho, mas é pra ver como realmente foi muito cruel essa parte aqui, né? Bem, a gente tá falando de um caso de 1915, né? Da cidade de Hokkaido.
Hokkaido, né? A gente tem uma vila em Hokkaido chamada Sankebetsu. Na época, era uma vila bastante rural, né? Com pouquíssimas pessoas, né? E uma área muito habitada por ursos, né? Os ursos pardos e tal. Eu sequer sabia, inclusive, que tinha urso no Japão, né? Fiquei sabendo recentemente que tinha lobo. Tinha um lobo japonês e tal, mas ele foi extinto, né? Pela caça dos seres humanos, né? E era um lobo muito diferente, assim. Grande parte dos grandes mamíferos do Japão foram extintos porque é uma ilha, né, cara? Chega uma hora que você tá com muita gente e pouca ilha. Sim, perfeito. E o lobo é aquilo, né, mano? O lobo é um predador e acaba sendo um predador do ser humano, né? Se ele tá desarmado, né? Então eles foram extintos e tal. Eu não sei exatamente como é que está ainda a questão dos ursos, né? Bem, mas a ideia é que a gente tem essa vila, né? E tinha esse urso que sempre passava na vila pra se alimentar com milho, né? Era uma vila que plantava milho. E se tornou bastante incômodo. Por conta disso, ele foi baleado por 2 moradores e fugiu para as montanhas. E aí, depois que ele foi baleado, fugiu, os moradores falaram: esse bicho aí não vai mais encher o saco, né? Só que aí, em 9 de dezembro de 1915, o urso retornou com um helicóptero e 2 tanques de guerra, sacanagem. Gritando: meu nome é vingança. Meu nome é vingança, né? Cara, mas é realmente muito feio, né? Ele entrou na casa da família Ota, onde tinha a esposa do fazendeiro que tava cuidando do bebê. Eu não vou dar detalhes, mas morreu os 2, né? E realmente esse caso aqui em especial foi muito horrível, né? Porque quando chegaram, né, os outros villagers, né, o fazendeiro, né, e os outros moradores, eles chegaram, eles só encontraram o rastro do sangue. Eles seguiram o rastro do sangue até a floresta, onde encontraram, tipo assim, aí já não tinha mais nada, né? Tinha, acho que o cadáver da mulher. Carcaça. Não era nem cadáver, era só carcaça mesmo. Então, que já tava meio comida, assim, pelo urso e tal, né? Eles tentaram resgatá-la, só que chegou ali e não foi, né? Eles tentaram matar o animal, mas o animal foge novamente. No mesmo dia, o urso voltou para a fazenda da família Ota e guardas armados foram enviados atrás deles, mas isso deixou a casa vizinha desprotegida. Então, tipo assim, o urso chegou na fazenda, a galera foi tentar caçar o urso, só que meio que rolou um desencontro. E o que deixou com que o urso ficasse na fazenda desarmada. Que tinha mais uma família com vários filhos, né? E que rolou novamente uma tragédia. E rolou toda aquela correria tal, tipo, e o filho vai e pega na perna da mãe, a mãe tropeça e tal. Aí você tem um guarda que ele tenta, foi um dos que ficou para proteger a família, e ele acaba sendo morto pelo urso. O urso também mata um dos filhos da família, enfim, né? Foi muita gente que morreu aí nesses ataques, né? Esse ataque em específico me surpreendeu um pouco com a estratégia do urso. Que ele fez barulho lá fora e a galera foi proteger a porta e ele entrou pela janela, cara. Parece coisa de filme de horror, sabe? Parece coisa de filme slasher. É, uma coisa muito doida. Que ele pula pela janela. Falando sério, assim, se você escuta essa história sem saber que é verdade, você vai jurar que alguém tá inventando e que saiu de algum roteiro de filme, porque parece que o urso, ele tem requintes de crueldade, tipo, é um animal, entendeu? E por todos os detalhes, assim, que nem o Lucas tava falando, parece que ele tava ali na estratégia pra se vingar e querendo só fazer contagem de corpos. Pensa que o animal, ele não pode evoluir, né? Mas o contato com o homem também causa algumas mudanças, né, no animal. Sim, perfeito. Mesma coisa que a gente falou, né, dos leões. Então, todo aquele contato, às vezes você extinguir um predador ou extinguir uma caça, isso pode causar algum tipo de mudança no próprio comportamento, né? E querendo ou não, acho que até os animais domésticos, eles aprendem com o ser humano, né? Se a gente for ver, até o cachorro criou aquele músculo da sobrancelha, não sei se vocês já viram isso, que é pra causar empatia nas pessoas. Então, assim, o contato também com os animais selvagens faz com que eles aprendam. E o urso, ele é inteligentíssimo. Eu lembro de um vídeo do Yellowstone, onde o Yellowstone é um parque nacional muito grande nos Estados Unidos e tem uns lixos anti-urso lá, pro urso não atacar a lixeira, né? Que você precisa apertar o pedal, girar uma manivela, desencaixar a tampa, aí abre pra você jogar o lixo ali na lixeira, né? E tem uma câmera mostrando a mamãe urso ensinando os bebês ursos como é que faz pra você abrir a lixeira anti-urso. Eles vão se adaptando, cara. Lost, né? Lembra do Lost? É, o Lost, o urso treinado do Lost, que apertava botão, apertava pedal. É, pra ganhar a isca de peixe lá. É, eu lembro disso, era maneiro. Terceira temporada era maneira. Nunca explicar por que do urso. Tem um... Caralho. Vamos deixar o Lost pra lá, pelo amor de Deus.
Cara, tem essa cena horrível, né, de que relatos falam que uma das mulheres grávidas, né, foi morta, né, e que pessoas viram ela implorando pro urso não atacar a barriga dela. Olha que coisa, realmente, que se você não é muito cético, mano, ver uma cena dessa, tu acredita em qualquer coisa, né, mano? E casa de vilarejo, galera, é aquela casa de palha, pequena, um quarto só, onde cozinha, quarto, sala, tudo num lugarzinho só, a família inteira lá dentro, contra a parede, e um urso ensandecido em um espaço apertado, destruindo tudo, cara. O que esse urso não fez, cara? Imagina o terror que foi pra essa família. Sim. E só pra dar uma conclusão do que eu acabei de falar, o filho não nascido foi encontrado vivo no cadáver da mãe, mas infelizmente não sobreviveu, não tinha jeito, né? Mas se você for pensar, né, assim, ser atacado por um leão, você vê aquelas mandíbulas gigantescas, pelo menos a morte é rápida, né? Você vai levar um mordidor. Pô, será? É porque agora, o bicho ele não vai querer... Ele ataca muito com as garras, né? Ele bate em você, ele te joga pra cá, te joga pra lá. São muito fortes. Eu sei lá, porque, tipo assim, os animais, eles não têm a preocupação de te matar. Eles querem te imobilizar. Tem sim. O leão, ele ataca a sua nuca pra te matar mais rápido. Ele quebra o seu pescoço na dentada. Pro antílope parar de correr que nem um desgraçado. Pra isso. Ah, entendi. Então ele aprende desde pequenininho e eles brincam, os filhotes, de um pegar a nuca do outro. Eles sabem onde fica a nuca do animal e ele mira ali. Entendi. Inclusive, quando eles vão derrubar elefante, eles vão escalando por trás do elefante, onde não tem... Como chama? O marfim, né? A presa, né? A presa, obrigado. Não tem as presas gigantes e eles vão por cima pra pegar no pescoço do elefante. O urso, eu não sei se ele sabe como matar um humano mais rápido, mas ele com certeza sabe o que fazer com o corpo dele. O urso tem diversas estratégias de lavar o corpo, de enterrar o corpo, de colocar o corpo debaixo de pedra, pra tentar manter o corpo o mais protegido possível de outros predadores e o mais protegido dele estragar o mais rápido possível, né? Os que moram em regiões mais frias, inclusive, enterram os corpos na neve. Tem, né, ali nesse caso que a gente tava falando, que quando eles encontraram o corpo acho que da primeira mulher que foi atacada, eles encontraram o corpo, tipo, enterrado na neve, assim, pra ele comer depois, né? Eu não sei, vocês chegaram a assistir aquele documentário do Herzog, sobre o Homem-Urso, sobre aquele cara meio maluco lá dos Estados Unidos, que era amigo dos ursos, não sei o que. Eu vi. Sim, eu vi. É triste. Então, tem uma quando ele entrevistou o cara do avião que ia levar mantimento pro cara no acampamento, o cara falou, né, que passou com o avião pela primeira vez no acampamento e não viu movimento nenhum, aí ele deu a volta e pousou num lago, né, e aí ele falou que ele tinha que subir uma trilha, né, tipo em curva, assim, né, por capim alto, né, e ele falou que quando ele tava mais ou menos na metade da trilha, ele meio que sentiu alguma coisa, ele falou, cara, tem uma coisa errada aqui, né, porque não tem barulho nenhum, nada. E aí, quando ele resolveu voltar pro avião, o urso saiu, né, do meio da trilha. Tipo, o urso meio que tava esperando ele ali, né? Caralho, cara. Aí ele correu pro avião, voltou, ligou o avião, e aí ele falou que quando ele passou daí a baixa altitude em cima do acampamento do cara, o urso já tava lá e ele viu o corpo do cara e o urso, tipo assim, atacando violentamente o corpo. Quer dizer, o corpo já tava lá há dias já, né? Esse urso tava provavelmente se alimentando do corpo do cara já há dias, né? E ele falou que quando ele passou o avião a baixa altitude, assim, meio pra espantar o urso, parece que isso, tipo assim, fazia o urso atacar com mais ferocidade, assim, né? Tipo, vou comer mais rápido isso aqui porque tá feio o negócio, né? E, tipo assim, eles falam que esse urso era um urso atípico, né? Um urso que provavelmente demorou mais do que os outros para entrar em estágio de hibernação, e ele provavelmente era mais velho, mais lento, caçou menos, né? Então ele não estava, digamos assim, gordo o suficiente para hibernar, então ele ainda estava, né? Já era início do inverno, onde já não deveriam mais ter tantos ursos na região, então ele estava desesperadamente procurando comida justamente para ganhar o peso que faltava para ele poder hibernar, né? Então, cara, tipo, eu sei que né, a gente pensa na ferocidade do animal, não sei o quê, mas tudo tem tem uma razão natural pra tá acontecendo, né? Sim. Eu tava vendo aqui, você tava falando sobre urso no Japão, eu fui dar uma pesquisada aqui. Cara, de 2017 a 2021, o que mais tem aqui são notícias de ataques de urso no Japão, tanto do urso pardo quanto do urso preto. Né? Não sabia mesmo. Então, aí eu vendo aqui que eles estão tentando, tipo assim, nessas vilas mais pra dentro
dentro do território de urso, eles estão, tipo assim, com problemas justamente pra isso, pra evitar que os ursos entrem, né, nas vilas, né? Então, tipo assim, é um problema, né? Tipo, você preserva o urso, né, pra não matar, e ele, por escassez de alimento e também por comodidade, né, eles vão aprender. Como o Lucas falou, o urso é um animal, é um bicho curioso e inteligente, né, cara? Então ele saca, ele tem um puta olfato também, ele saca onde tem comida, onde não tem, onde é mais fácil, onde não é. Então, obviamente que ele vai entrar mesmo, né, nessas regiões onde tem pessoas e onde tem comida mais fácil do que ele ter que ficar lá dentro de um rio tentando catar um salmão. É muito mais fácil ele entrar numa casa e comer uma pessoa, né, cara? Ou uma lixeira. Você já viram um vídeo de urso tentando pegar salmão, cara? É a coisa mais engraçada, porque os ursos são muito desengonçados, eles são gordão, assim. Eles ficam com aquela cara frustrada, assim, né, do tipo... Fica. Quando o peixe escapa... Não, é legal que às vezes ele dá a patada e o peixe cai, né, pra fora do rio. Aí quando ele tá tentando pegar, tipo, o peixe vai escamoteando assim e volta pra dentro do rio e foge. E ele fica com aquela cara desolada, tipo, olhando. Ele não tem destreza com a mão, né? Muito engraçado ver ele tentando pegar o peixe. Ele fica alguns segundos olhando com aquele olhar vazio, né? Do tipo, porra, tava aqui, eu tava sentindo gostinho já na minha boca e ele fugiu, né? Sabe, falando isso, assim, a gente fala, nossa, o urso tem destreza, nossa, o urso desengonçado, e eu fico pensando, assim, como que nós, seres humanos, ao longo da história, assim, a gente abdicou de tantas habilidades selvagens nossas, né, e como nós nos tornamos, assim, um alvo tão fácil. A gente abdicou da nossa força, né, de várias questões aí ao longo da evolução pra, né, poder priorizar a energia pro nosso cérebro. Foi uma jogada usada da evolução, né? Foi, né, mas como que, nossa, a gente não vale nada, né, porque eu fico pensando, assim, eu gosto de ver programas assim, de sobrevivência na selva. Esse fim de semana mesmo eu assisti um novo Predador, mas é engraçado assim, a gente pensar que, nossa, o ser humano é um alvo extremamente fácil. A gente não dura nada assim na natureza, gente. É que a questão é o conjunto, né? Eu tava lendo sobre isso, né? Que o fato da gente ser bípede tem muito a ver que, tipo assim, apesar de nós não ser, tipo, sei lá, um guepardo, né? É muito mais rápido que a gente. Só que o que a gente vence é no cansaço. Do tipo, o guepardo vai dar aquele boost, né? Aí a gente tá atrás. A uma hora a gente vai chegar. É lento, mas vai chegar. É tipo, it follows, né? O guepardo não corre maratona. O guepardo não consegue correr uma maratona. Então, só que a gente corre, né? Então, tipo assim, a gente fica dias em cima de uma presa até ela cansar e aí a gente pega. E aí você tem também a inventividade e o fato da gente se unir em grupos e ter o lance da tecnologia, né? Então a gente meio que deu essa virada do jogo, né? Mas isso de fato é muito interessante mesmo, porque é um quesito evolutivo que tu fala, cara, nunca que um ser humano, você coloca um ser humano e um leão do lado do outro, você sabe quem vence. Mas quando a gente vê pelo conjunto, né? É muito doido. Muito doido Não, mesmo. E pensar, era um urso marrom, né? E um urso polar. Nossa. Aí não tem jeito. Quem assiste Largados e Pelados, eu acho demais, porque assim, vem aqueles especialistas em sobrevivência e normalmente são militares os homens, né? E ele é gigante, o cara musculoso, preparado, treinado a vida inteira. Ele pega 2 dias de sol, se queima inteiro, toma uma água sem filtrar, se caga inteiro e a mulher que resolve tudo, porque é ela que tem engenhosidade, que tem calma, que tem paciência, que aguenta a pressão psicológica. Todos os episódios é a mesma história. O cara se estrupica todo no primeiro dia, não aguenta o básico do básico da natureza. É muito engraçado. Quanto maior o cara, é mais fortão, mais ele arrega. Mais ele arrega. Porque ele tem um build muito impossível na natureza. Não existe pessoas ultramusculosas na natureza. Isso não é uma parada natural. Me lembro daquele lance lá do Conan, do Schwarzenegger, que o cara tava tão forte que ele não conseguia pegar a espada nas costas, né? Tipo, não sei pra nada essa porra, né? Esses músculos desse jeito, né? Vai ficar carregando rocha lá no meio da natureza. Exato. O cara fazendo uma pilha de rocha enorme. Não, porra, eu lembro de uma cena de bastidores, assim, que acho que o Schwarzenegger cai, tipo, no meio entre pedras, assim. Aí, tipo assim, ele não consegue se levantar, tipo, aí tu só escuta lá embaixo. Você não vê ele, você só escuta o I'm hurt. Com aquele sotaque dele. A tartaruga cai. Exatamente. E eu tava aqui dando uma pesquisada e essa história fica ainda mais bizarra porque atualmente meio que existe um local pra você conhecer onde aconteceu essa tragédia. Eles remontaram. Então, assim, é como se fosse um parque
que você pode visitar. E tem, tipo, estátua do urso, tem as cabaninhas, eles recriaram as cenas, tipo, é uma visita macabra que você pode fazer, assim, isso, tipo, 2022. E Japão. Peixe de sangue nas paredes, né? Cara, tem tipo uma foto, se quem quiser procurar na internet, que é o urso invadindo, tipo, pela janela, sabe? Daí tem as pessoas no chão, assim, sabe? Como manequins, assim. Então eles recriaram as cenas e, cara, é uma tragédia. Você tira selfie com o cadáver e o urso. Nossa senhora. Olha que eu gosto de umas coisas bizarras e macabras, mas acho que isso é meio demais até pra mim, entendeu? Bem, cara, agora a gente vai falar de um clássico, né? Que é do Tubarão, do Spielberg, né? Ele é baseado em casos reais, né? De ataques de tubarão que aconteceu principalmente em Nova Jersey, em 1916 e tal. É bom salientar que, assim como diversos outros desses casos, sei lá, leões são extremamente territorialistas e ele vai te matar por você invadir o território. Urso, a mesma coisa. Ainda mais se é na época de procriação de um urso. O tubarão, ele já é um pouco diferente nesse sentido, né? O tubarão, ele realmente só te ataca se ele se engana com você. O tubarão, naturalmente, ele costuma não atacar pessoas. São eventos raros, né? Os dois anteriores que a gente citou, eles atacam, mas não necessariamente para se alimentar. Quando pegam gosto pela carne, aí eles são abatidos e aí vira um problema, né? Mas aqui, meio que quase nem isso, né? A gente tem ataques diversos que aconteceram num verão de 1916 e que são ataques atribuídos a diversos tipos de animais, inclusive vários tipos de tubarão. E é muito interessante que o tubarão do Spielberg, ele é um monstro, né? Ele funciona como um monstro, né? É um bicho gigante, inteligente, né? Um Moby Dick moderno, né? Vamos colocar assim. E aqui a gente tem apenas ataques normais, né? Provavelmente tubarões que se sentiram ameaçados ou que o habitat deles foram invadidos por seres humanos, ele se confundiu, alguém que estava nadando ali e tal, e você tem alguns casos bem famosos, né? E é muito significativo também como o tubarão é meio que um personagem favorito dos filmes, né? Apesar de a gente ver, assim, que eles não têm essa coisa maligna, né? Afinal, eles são animais. Mas, nossa, a quantidade de filme de tubarão, e tubarão assassino, tubarão gigante, tubarão versus o polvo gigante, tubarão que come o avião, nossa, acho que é tipo um subgênero do... É o Sharknado, né? Sharknado. Não, tubarão com tornado. Gente, é um subgênero tão prolífico que todo ano tem algum filme com um tubarão. Pode ser, tipo, mais galhofa ou uma coisa mais séria. Mas sempre tem, assim. Tipo, ele é meio que o animal preferido do cinema pra esse tipo de filme, sabe? É muito interessante pensar nisso. Tem até a National Geographic, né? Que sei lá, 20 anos todo ano faz a Semana do Tubarão, né? Que eles passam. Eu adoro a Semana do Tubarão, assisto todas. Eu adoro o filme que o tubarão, gente. Eu adoro. Assim, quanto mais ridículo for, melhor, entendeu? O tubarão, ele é interessante porque, diferente dos outros animais que tem toda uma estrutura de animal por trás da boca, o tubarão, ele é praticamente uma boca gigante com um músculo em formato de torpedo atrás, feito para ele nadar o mais rápido possível em direção à presa. Então ele é uma boca com um músculo enorme para ela correr atrás de você, pra ela nadar atrás de você. É um bocão gigante. Outra coisa impressionante também, Lucas, é que o tubarão tem bilhões de anos que ele é a mesma coisa, né, cara? Mesma coisa. Ele é um dos poucos animais que mudou pouquinho. Tá meio que no ápice, né, da escala evolutiva dele. Ele só foi diminuindo de tamanho, né? É um plano biológico de um sucesso tão grande que ele praticamente só muda de tamanho mesmo. Ele fica maior, quando for menor, maior, menor. E ele mais adaptado pra caçar mais baixo, mais acima, mais quente, mais frio. É salgado, doce, né? Mas é mais o mesmo plano. Bocão com um corpão atrás pra essa boca correr muito rápido atrás de você. E os mecanismos também de detecção e rastreio e os caralho a quatro. Sim. Ele é uma máquina perfeita. Uma máquina assassina perfeita. Eu nunca vou esquecer, quando eu era criança, tinha um programa de TV que aqui no Brasil ganhou o nome de Kids Reais, Aventuras Reais. Não sei se vocês já assistiram. Em inglês é Real Kids, Real Adventures. É um programa dos anos 90, assim, que contava histórias de crianças ou adolescentes que passaram por, sei lá, situações extremas. Então tinha, tipo, perderam de rir no rio, no bote, era uma coisa assim. E até hoje tem um episódio de tubarão que morde uma das crianças que eu nunca esqueci.
Sabe aquela coisa, tipo, gente, mais de 20 anos atrás eu lembro desse episódio, eu lembro do nome do programa, que meio que parece um delírio coletivo da minha cabeça. Sabe aquela creepypasta que a galera fica assistindo a TV e não tem nada? Era eu assistindo Kids Reais e Aventuras Reais, só existe na minha cabeça. Mas até hoje eu lembro, assim, pra gente também pensar como a imagem do tubarão, assim, na TV e nos filmes, ela tá dentro do nosso imaginário, né? Uma coisa assim, eu acho que quando a gente pensa em animal assassino, essas coisas, é um dos que mais vem à cabeça. Sim. Mas procurem o Kids Reais, Aventuras Reais, só pra não achar que eu era uma criança doida, tá? Por favor. E eu acho que é porque também um urso, um leão, você meio que tá no mesmo ambiente que você, né? Agora, você com um tubarão... Você não é pato, você não vai sair voando dali. Exato. Tipo, não tem o que você fazer, entende? Tipo... Eu acho que também o que pega é o fator surpresa, né? Que você não vê embaixo d'água, geralmente, né? Sim. A não ser que vocês façam igual a Lara Croft e dê um soco no nariz do tubarão. Não tente dar um soco no nariz do tubarão, não seja Lara Croft. Eu acho que esse caso ele é curiosíssimo, porque ele é mais uma coincidência de vários casos que aconteceu ao mesmo tempo, assim, em um período de tempo muito curto em Nova Jersey, porque você teve os ataques iniciais, né? E depois você teve mais ataques, inclusive em um riacho, que era um outro tipo de tubarão, que é um tubarão que ele vai em água doce, ele sobe riacho. E você teve ataque de tubarão branco, que é um outro tipo de tubarão também. Então você tem 3 tipos diferentes de tubarão fazendo ataques em região próxima, em um período muito próximo. E eu fico me perguntando se não tinha algum tipo de estresse biológico maior sendo causado, algum tipo de jogando lixo no oceano, ou de plataforma de petróleo sendo construída, ou uma nova rota comercial de navio que passava ali que não passava antes, que meio que quebrou o equilíbrio daquela região por um tempo, né? E o tubarão ficou tudo meio que perdido. É muito provável que se o Brasil, por exemplo, de um tempo pra cá, o Brasil virou líder, né, mundial em ataque de tubarão a pessoa, né? Brasil, Will. É, o Brasil, exatamente. E muito por conta disso, por conta da região nordeste lá ter construído portos e saídas para o mar que alteraram o equilíbrio biológico e acabaram atraindo os tubarões mais para perto da costa. E aquilo que o Andrei falou, o tubarão ele não come pessoas assim para se alimentar. Geralmente os ataques do tubarão são isso, são lacerações, né? Dificilmente um tubarão se engole uma pessoa, mata uma pessoa para comer, né? Às vezes morde e percebe que não é, cai fora, né? Exatamente isso. É tipo assim, é uma palpadinha que ele dá. Ele tá andando e fala, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Aí, como ele não tem mãozinha, ele dá uma bocadinha. Só que a bocadinha dele, né, geralmente arranca uma perna, né, alguma coisa assim, e acaba matando a pessoa por conta disso. Tem só 3 mil dentes o tubarão. Pouca coisa, 3 mil. É tipo meu cachorro, quando eu estendo o dedo pra ele, ele acha que é um biscoito e ele morde, entendeu? Tipo, ele morde primeiro, depois ele percebe, é um dedo, não é biscoito. A boca do tubarão tem 5 filas de dentes. 5 filas de dentes prontas pra te dilacerar. O que o Lucas falou é bem interessante, assim, porque se a gente for pensar um pouco no desequilíbrio biológico também. Uhum. Eu trabalhei um tempo numa ONG, né, socioambiental, e era, assim, os dados, assim, sobre o impacto do homem, principalmente nos oceanos, assim, é bizarro. Então, tinha alguns estudos, né, falando que até a urina, né, principalmente das mulheres, né, que tomam anticoncepcional, eles estavam, despejado, né, nos oceanos e estava afetando a reprodução de peixes, em algumas áreas do oceano. E, assim, até o protetor solar, que é usado, assim, nas praias, também estava afetando a capacidade das algas conseguirem fazer fotossíntese. Então, se você for pensar nas minúsculas coisas, assim, que a gente for vendo os microplásticos, a gente vai vendo todo esse desequilíbrio que o ser humano vai causando, assim, uma hora vai cobrar o seu preço também, né? Claro. A gente acha que isso também vai afetar, assim, os animais. Eu acho que os animais da água, assim, principalmente dos oceanos, vão ser os primeiros, assim, já estão sendo, né? Os afetados, assim, e a gente vai sofrer cada vez mais com isso. A galera da BBC, que faz muito documentário de natureza, vendo o background dos documentários, assim, eles dizendo que vários lugares que eles se planejam para fazer ou documentários de lugares diferentes, animais diferentes, simplesmente são desmatados enquanto eles ainda estão planejando fazer o documentário, ou não tem como você mostrar mais vida animal sem ter algum mínimo de relação humana. Tem alguma coisa que o animal faz que é por causa do ser humano, e
E acaba que não é isso que eles querem mostrar, né? Eles querem mostrar o animal no seu habitat natural. E aí acaba não tendo o que mostrar. Eu lembro que no Earth 2, Earth é um dos maiores documentários de natureza de todos os tempos, né? No Earth 2 tem uma floresta que eles estão falando da floresta, mostrando ela, e de repente eles mostram uma imagem de satélite da floresta e falam, olha, essa era a floresta onde a gente estava gravando o documentário, eles trocam a imagem de satélite, ela não existe mais, então é isso, a gente vai trocar pra próxima coisa. E é desesperador, assim, desesperador. Não teve uns anos atrás que teve aquele robô, acho que foi a primeira imagem que eles fizeram, acho que era da Fossa das Marianas, e tinha uma porra de uma sacola plástica lá embaixo. Vocês lembram? Tinha. Porra, tipo, a primeira vez que uma porra do robô chega no fundo da Fossa das Marianas, aí abre a imagem, uma sacola plástica lá. Pra você ver como a gente tá fudido, entendeu? Tipo, cheguei primeiro, otário. Cara, mas voltando a falar sobre esses ataques dos tubarões, é muito interessante que, cara, tem um ataque aqui que ele é muito visual, assim, né? Que foi de um cara... E, assim, tem vários ataques aqui que são bizarros, assim, que, de fato, eles são fatais porque, como a Bianca tava falando, é um animal perfeito, né? E a boca é tão grande e o ataque é tão feroz que só dele dar só essa mordiscada, ele provavelmente vai te arrancar uma perna, ele vai acertar alguma artéria sua. Você morre de hemorragia, você perde sangue. Perfeito, perfeito. Não tem muito o que fazer. Você tá na água, né? Não tem muito o que fazer, né? E teve um aqui que foi muito doido, assim, que foi um cara que ele foi atacado, ele ficou vivo, a mulher viu uma forma assim na água, ela achou que fosse um bote vermelho, e era o cara sangrando na água. Falou, ô galera, tem um bote vermelho ali. Quando os salvadores, né, a galera... do resgate, foi ver, era um cara que tava sangrando e tal. O cara morreu antes de chegar na praia, saca? Foi resgatado e tal, antes dele chegar na areia, ele morre. Então isso dá muito sobre esse pânico de tubarão. O que, infelizmente, também gerou aí essa questão de que a caça indiscriminada de tubarões quase levou várias raças de tubarão à extinção naquela região. O filme do Spielberg, né? Foi um de 78, lá logo depois do filme do Spielberg, 76, né? 76, né? Começou, tipo assim, uma caça indiscriminada a tubarões, principalmente tubarões brancos, ele quase foi extinto porque meio que criou essa imagem de que era um bicho do demônio e precisava ser exterminado, né, cara? O Spielberg até já se pediu desculpas por isso, tal. O tubarão branco nem tanto, mas tem tubarão, o maco, que pula 9 metros acima do mar. 9 metros da cauda dele, tá? Então o bicho voa em uma mordida só, em nhaque só dele. Então, Sharknado é baseado em fatos reais, né? Isso aí que você quer... Apesar que, Lucas, você já viu aqueles documentários do tubarão branco que os caras constroem uma foca? Ah, eu vi isso. Porra, cara, o tubarão branco ele sai inteiro da água. É num lugar específico, acho que é na África, se não me engano, na costa da África, na parte sul, que tem, digamos, é um lugar de água muito profunda, assim. Tem espaço pro tubarão, tipo, ele persegue a foquinha, aí ele mergulha, vai muito fundo, e aí ele vem, tipo assim, numa velocidade fudida lá de baixo e ataca a foca por baixo. E um tubarão, você imagina um tubarão branco de, sei lá, 4 metros saindo inteiro da água. Imagina, tipo, a força que esse bicho tem e velocidade que ele desenvolve pra ele conseguir tirar o corpo dele inteiro de dentro da água, assim, né? E aí é assim que eles caçam naquela região específica. Pô, o documentário... E os caras ainda, eles colocam câmera na foca de borracha que eles fazem, sabe? Pra mostrar o tubarão vindo, assim, e abocanhando, assim, por baixo, assim. Pô, são imagens fantásticas, assim, cara. Eu lembro muito de uma imagem que eu não sei qual é o contexto, não sei se é documentário e tal, que não é tubarão, mas é o tigre, né? De que é alguém que tá nas costas de um elefante. Sim. Não dá a entender que é um elefante indiano, né? Porque é um elefante... Não é baixinho, mas ele é um pouco menor do que o africano, mas ainda assim é muito alto, é tipo, mais de 3 metros, né? E tá lá 2 indianos, um filmando atrás, outro na frente, cara. E o tigre atacando os caras em cima, cara. É um salto só. E o tigre alcança a parada. Tipo, ele não pega, não chega a pegar, que os caras desviam, eu não lembro exatamente como é que é exatamente, eles estão com uma vara e tal, mas cara, tu fala, cara, que parada assustadora, mano. Tipo um bicho de 300 quilos conseguir pular 3 metros de altura, né, cara? Exatamente. E pensar assim também, né, a maioria dos animais, eles sentem medo do ser humano, né, não é o caso. Assim, se você não atacar, ele vai fugir de você.
E não é o caso do tubarão, né? E não é o caso do quero-quero também, porque... Gente, vocês já foram perseguidos por um quero-quero? Já. O bicho tem olho vermelho. Aqueles rasantes na sua cabeça, assim. Ele tem olho vermelho. Ele é tipo enviado de Satanás. Aqui em Curitiba, no campus da Federal, né? Em um dos campos da Federal do Paraná, chegavam a colocar plaquinhas. Cuidado com os ninhos de quero-quero. Pra galera tomar cuidado. Porque eles perseguiam a galera no meio da grama, assim. Eles são muito territorialistas. Eles protegem o ninhozinho. Eles têm uns olhinhos vermelhos. Parece que eles estão olhando pra você e falam assim, vou te matar, vou te matar. Tem um passarinho preto de asa vermelha aqui, que o nome dele é passarinho preto de asa vermelha, que ele dá rasante na cabeça das pessoas e tem a plaquinha também, né? Eu tava no festival japonês, no jardim japonês, e eu tomei um na nuca, aqui atrás, assim. Pá! E aí minha esposa adorou, ficou rindo o dia inteiro tirando sarro de mim. Eu também riria muito, eu faria, faz de novo pra eu filmar. Pombo de praça, né? Que sempre consegue acertar aquela cagada. Né? Isso é ataque biológico, né? Isso aí é, né? Só com relação a esse do tubarão de Nova Jersey aí, que ele gerou, se não me engano, um livro que deu origem ao filme do Spielberg, mas eu vi uma vez um documentário do cara fazendo sobre isso, sobre aquele caso dos meninos que foram atacados no rio, mais acima, né, da costa, e que foi atribuída ao tubarão branco, né, de Nova Jersey, né? E aí o cara fez todo um estudo, né, e chegou à conclusão de que, na verdade, talvez fosse um tubarão cabeça chata, né, que é mais comum, né, de entrar em regiões de água doce, né, e segundo ele, o tubarão branco não conseguiria chegar até o ponto que esse ataque aconteceu, que é muito longe da costa, né? Aquele problema de saturação de água doce, né? O tubarão branco provavelmente ou ia morrer ou ia inchar tanto que não ia conseguir nadar. Mas já o cabeça chata, ele consegue, e ele tem esse hábito de entrar eu não sei como que chama, estuário, não? É a saída do rio pro mar. Sim. Ele avança por ali para ter os seus filhotes. Então ele tem os filhotes dele lá, que é uma região, tipo assim, que tem menos predadores naturais, né? Para depois ele voltar pro mar. A maioria desses casos de ataque acontece justamente aí. Esse cara, nesse documentário, eu acho que, eu não sei se é no Discovery, do National Geographic, ele estava tentando provar que não era um tubarão branco, né? Que era esse outro tubarão. E aí ele fez uma drenagem no fundo do rio onde aconteceu os ataques. Tipo assim, aquele lance de pôr camadas, e aí você vai, tipo, descendo as décadas, sabe? Tentando achar algum vestígio de tubarão, de dente de tubarão, alguma coisa assim. E ele realmente achou um dente de tubarão, só que não era do cabeça chata, era de um tubarão pré-histórico. Caramba. Um dente fossilizado que ele achou no fundo do rio, mas aí eles chegaram depois da conclusão de que não era um tubarão branco, e sim um tubarão cabeça chata. E tem o caso do rio Ganges, né, que também tem lendas lá do monstro do rio Ganges que ataca as mulheres que lavam roupas lá, não sei o que também depois chegaram à conclusão de que esse monstro do rio Ganges, na verdade, são tubarões. Se eu não me engano, eu acho que até, além do cabeça chata, tem um tubarão específico que só acontece lá no rio Ganges, acho que até é tubarão de Ganges, alguma coisa assim, que é uma espécie específica de tubarão e raríssima que vive só ali naquela região ali da saída do rio pro mar, e que a maioria dos ataques que acontecem ali são atribuídos a esse tipo de bicho. Então é meio que comum, viu, esses ataques assim em água doce de tubarões. Quer dizer, comum não, né? Óbvio que ataque de tubarão não é comum, mas não é algo tão incomum assim, né? Você ter tubarões dando uma passeada ali por água doce, por riachos e rios, né? Então acontece mesmo. E Gabi, a gente teria vantagem, porque os tubarões, não sei porque eles preferem atacar homens. E já tem homem demais no mundo, entendeu? Pode atacar, acaba com... Eles têm, não sei, eu acho que o paladar deles. É que o homem tem um apêndice que eu acho que o tubarão vê, deve confundir com outra parada. Aí... Comem fede demais. Aí a maioria dos ataques é porque eles confundem o ser humano com um outro animal. Por exemplo, o surfista ali na prancha, ele acha que é uma tartaruga, por exemplo. Ou um nadador ali com aquela roupa toda, né, toda reluzente, acha que é uma foca. Igualzinho. Mas ele confunde com outro bicho que tá dentro da cadeia alimentar dele, né? A gente precisa de uns nomes mais de respeito, assim. Tubarão da cabeça chata, porra. Pô, amigo, vamos dar uns nomes melhor pra esses tubarão, vai? Tem, né? Tipo, galha branca, né? Uns nomes assim. Vamos falar então aqui que acho que a maioria vai torcer pra esse animal aqui, em alguns casos aqui. A gente vai falar sobre elefantes, né? No caso aqui a gente vai falar sobre o elefante da floresta de Aberdare.
né? Que fica na África Oriental Britânica, no início do século XX, né? Que, enfim, é o básico que o elefante faz, né? Destruir plantação, atacar pessoas e plantar o caos, né? E, cara, é muito interessante como que o elefante é dotado de várias lendas que até hoje nunca foram, pelo menos até onde eu vi, nunca foram exatamente confirmadas, né? Do tipo, tem aquelas lendas que o animal que não esquece ninguém e vai fazer vingança. E existe uma verdade nisso, mas ninguém sabe até onde é a extensão, do ponto de vista de que tem pessoas que falam que são perseguidas por elefantes. Tipo, da vida toda da pessoa, a pessoa vai ser perseguida pelo mesmo elefante. Não teve aquele caso recente da mulher que o elefante voltou pra, tipo, invadir o velório dela? Essa história é maravilhosa. Desculpa, mulher, desculpa. Mas é maravilhosa, mano. Tipo, ele pisoteou ela morreu, e dele ainda voltou. Tipo, sabe, tipo serial killer que volta pro local? Só que ele voltou, tipo, pra causar o caos no velório dela, sabe? Mas eles tinham atacado a cria desse elefante, né? Assim... Não. Sim, só que pensa assim, tipo, ele voltou pro velório, assim, falando, você não vai descansar em paz, filha da puta. Não vai velar, não quero flor. Exato. Não vão chorar, não. É bizarro, né? Você vê como os bichos, eles têm uma inteligência muito própria também, sabe? Essa parada do elefante lembrar muito vem do fato de que eles lembram regiões e caminhos que eles não visitam em uma década. Então, quando tem escassez de água, por exemplo, ele lembra de onde ficam os poços de água há décadas atrás que ele visitou. Ele tem um mapa mental muito foda da região onde ele vive, ele lembra de todos os caminhos. Um bicho realmente com uma memória, assim, muito grande. A gente não sabe até que ponto essa memória se estende a ele ser um bicho rancoroso. Eles são cancerianos, entendeu? Eles são rancorosos, eles não esquecem nunca, sabe? Eles só colocam dentro do caderninho e falam assim, eu vou voltar por você, filho da puta. Esse elefante específico da floresta de Aberdare, ele tem uma questão muito interessante, né? Que era um animal que ele voltava pra uma mesma vila pra atacar a vila indiscriminadamente, matando essas pessoas, né? Meses, alucinando a vila. Os caras não sabiam mais o que fazer com esse elefante. Exatamente, né? Aí a gente vai ter o Hunter, né? Que é um caçador que foi contratado justamente pra matar esse elefante e que demorou muito tempo esse cara conseguir fazer isso, né? Porque o elefante, ele consegue perceber pelo cheiro. Tem diversos mecanismos que o elefante tem, né? De perceber quando um alvo tá próximo, né? Cheiro de inglês. Cheiro de inglês, né? Com aquele cheiro lá. Muito doido o cara chamar Hunter e ser um caçador também. Pois é, né, cara? Existe uma ironia aí na questão toda, né? É que eu ia falar que, tipo assim, tem uma grande explicação por causa disso, né? Nesse caso aqui não foi exatamente porque o animal ele foi atacado. Na verdade ele foi, né? Mas assim, tem uma questão de que esse elefante, ele tava com um ferimento na cabeça que provavelmente ele tentou ser caçado. Esse ferimento na cabeça provavelmente infeccionou e esse elefante estava sentindo muita dor. Então, era um elefante que ele, pelo fato de estar sentindo dor, ele estava sempre muito irritado e ele atacava qualquer pessoa que se aproximava, né? Então, meio que foi uma questão não tratada, porque não se trata, tipo, principalmente nessa época, né? E que o elefante acabou atacando todos esses moradores nessa vila e tal. E quando ele foi morto, né, foi percebido esse ferimento de bala e tal, que provavelmente esse elefante foi atacado por um caçador, mas ao perceber que era um elefante com pouco marfim, provavelmente ele foi atacado, mas foi deixado vivo, porque não tinha mais interesse do caçador finalizar aquilo ali, e aí gerou todo esse problema, né? Então, é a história desse elefante. Crueldade, né, também, assim, coitado do bichinho. Total. Vou falar minha teoria. Olha, o grande culpado sempre nessas histórias assim, de ataques animais é o capitalismo. Porque, assim, quem sofre são os pobres, gente, que moram ali. Então, na questão da ponte lá, quem eram os pobres que estavam ali trabalhando, que estavam sendo comidos pelos leões, da população ali. A gente viu, né, o elefante, ele vai matar, sabe? Quem que tá causando toda essa destruição do habitat, né? Quem tá ali mexendo os pauzinhos não vai cruzar o caminho do animal que tá totalmente enfurecido, seja por desordem biológica ou até no caso desse elefante que tá com uma bala ali alojada na cabeça. Uhum. Então, tipo, nossa, dá uma raiva, né? É a expansão humana, né? O único diferente desse padrão é Nova Jersey, mas Nova Jersey tá liberado porque todo mundo sabe que as pessoas de Nova Jersey são os cariocas americanos, então pode comer mesmo. Que isso? Olha, eu vou falar que no meu lugar de fala eu concordo com o Lucas. Eu achei que ele ia falar que é o povo de Curitiba que merece ser comido no lugar. Cara, comer curitibano deve dar uma indigestão, cara, que eu vou falar pra você. Só Vina, só. Só Vina e Pinhão. Eu acho muito doido a forma com que o Hunter caçou esse elefante, assim, né? Porque disseram pra ele onde esse elefante
tinha ido, mais ou menos a direção de uma forma muito geral, e ele se adentrou uma floresta extremamente diferente do que ele tá acostumado. Os relatos que ele conta era que toda a vegetação ele não conhecia, todo tipo de terreno não conhecia. Ele conseguiu fazer o tracking do animal perfeitamente, achou onde o animal tava através do cocô dele. Um cocô de elefante não é um negócio muito sutil, né? Mas ele conseguiu achar onde o elefante estava deitado, conseguiu ir atrás dele, até ele ter uma oportunidade de atirar direto na cabeça do elefante e matar o bichão de vez, né? Mas muita dó mesmo. Galera, não compre nada de marfim, não, tá? Esquece marfim. Compra de plástico. Inclusive, eu esqueci de falar isso na hora do tubarão e tal, né? Mas, gente, galera que gosta de comer peixe, gosta de comer cação. Fiquem bastante de olho nas empresas que vocês estão comprando cação. Cação é o filhote de tubarão, né? Existe todo um mercado predatório que tá matando e extinguindo diversas raças de tubarão. Inclusive, rodou uma grande empresa aí desse tipo de alimento que é tipo baleia. Tipo, vai acabar o bicho, gente. Tipo, então, se você não respeitar o período reprodutivo, tá? Tipo, tudo bem, que eu gosto de comer, etc e tal, mas se você não seguir as leis, não respeitar isso, você vai acabar com aquilo pra sempre. E pior ainda, isso vai afetar todo o ecossistema ali, então provavelmente vai começar a ter outros tipos de predadores, outros tipos de problemas que o tubarão ali vai estar predando, que é importante pra manter aquele equilíbrio, né? E então, tipo assim, fiquem bastante de olho nisso, coloquem no Google aí, tem empresa grande aí que caiu na malha fina desse rolê aí. Quando eu era pequeno, eu achava a palavra sustentabilidade a coisa mais chata de adulto possível. Olha nós pedindo ela aqui. Pois é, né? Mas isso aí... É uma característica desse elefante, é que ele tava sozinho, né? Sim. E é raro. É raro, porque os elefantes africanos, eles vivem em bando. A gente for ver o elefante que é mais, assim, traços ferozes, é o asiático, né? Acontece dos africanos estarem sozinhos quando eles são jovens machos em procura de formar um novo bando, assim, mas não um mais adulto, assim, de porte grande já e tal. É bem raro mesmo, bem comum. Um muito velho também, né? Que daí, tipo, ele não consegue mais acompanhar a manada e vira o elefante solitário, né? Eles mesmos ficam pra trás, assim. Eles fazem questão mesmo. Uma coisa do elefante mesmo, de eu não posso deixar essa galera pra trás por causa de mim. Muito doido isso do elefante. Pois é. E beijo pro elefante que pisoteou a véia. Não, tinha umas paradas meio bizarras, né? Do tipo, em alguns lugares da África, tipo, tinha um local específico que esses elefantes mais velhos, eles se encaminhavam, eles desgarravam do bando e iam pra um local específico e onde eles ficavam até morrer, tipo assim, e vários elefantes velhos tinham esse mesmo hábito, assim, sabe? Que tanto que virou aquela lenda de cemitério dos elefantes, né? Essas coisas assim, né? Que tem todo um ar meio místico com relação a isso e tal, né? Mas era justamente desse hábito de que vários elefantes de grupos diferentes se encaminhavam sempre pro mesmo lugar e acabavam morrendo lá quando eles estavam no fim da vida, assim, né, cara? É meio bizarro isso, meio estranho. Mas esse, no caso, tipo assim, ele obviamente estava solitário e enlouquecido por conta da bala lá que estava alojada no nervo do bichinho e deixava ele enlouquecido, né? O que é meio comum, acontece muito com outros tipos de animais também. Ursos, por exemplo, que são extremamente agressivos, que foram feridos, né, em caça e não morreram, e aí acabam com um ferimento que deixa ele muito mais agressivo, né? E com outros animais também, com baleias, né? Esse tipo de coisa, assim, acontecia muito isso, né? Cachalote, né? Que deu origem à história do Moby Dick, né? Do Moby Dick, né? Ela era famosa por isso, né? Por quando ela estava sentindo que ia ser morta, ela simplesmente investia contra o navio baleeiro, e muitos dos navios iam pro pau, né? Porque a baleia simplesmente falou, quer saber? Foda-se, né? Você vai junto comigo, né? E atacavam, né? Era tipo, se tornava extremamente agressivo quando estavam perto já da morte, né? Depois do ataque, né? Vamos então pro nosso favorito da noite, o cara que é do mal mesmo. Esse aí é perverso. Gustavinho. Ô, Gustavo. Você vê que não tem nenhum Gustavo que é bacana. Sacanagem. Um beijo pros Gustavos aí que estão escutando o podcast. Cara, a gente vai falar do Gustav, que é o nosso queridíssimo egípcio, crocodilo imortal, cara que não morre no final. Em Burundi, que é um pequeno país do continente africano, onde nasce o Rio Nilo. Eu falei Egito, então não é Egito, mas tem o Nilo. Tudo que tem o Nilo é Egito, gente. É isso aí. O Nova Geografia é by André. Você já ganha pontos por afirmar que o Egito é na África. Muita gente não sabe, acha que não é, né? Esse grande país África, né? No qual o Egito é uma cidade, né? Quando eu era criança, eu achava que a África era. Não, mas pior que tem gente que é adulta e acha ainda também. É. Cara, o Gustav,
ele é uma lenda, né? Ele é o maior crocodilo vivo do Nilo, ou não, né? Tem lendas aí que talvez ele não esteja mais vivo, né? E ele é o maior predador de seres humanos em todo o continente africano, diria eu, do mundo, né? Baseado no quê? Vozes na minha cabeça, né? Estudo data foda-se, né? De acordo com o povo originário local, ele matou mais de 300 pessoas até o momento presente. É dito que ele tá vivo e ativo, né? Ele tem mais ou menos 60 anos e ele estreou aí num filme, né? Não como ator, né? Mas a vida dele, vida e obra, foi retratada no filme Primeval. É que ele tá um senhor já, né? Tá tipo o Tom Cruise fazendo as coisas. Você vê que o Tom Cruise não usa dublê, né? Então fica aí um ponto pro Tom Cruise, não pro crocodilo, né? Tem um filme chamado Primeval, no qual conta a história dos ataques desse animal, né? Ele recebe esse nome pelo Patrice Fay, que é um herpetólogo, que é um cara que é manjador de réptil e anfíbios no geral, né? E, cara, o pessoal segue esse crocodilo desde a década de 90, né? E a maior parte da informação que a gente sabe dele é de um documentário chamado Capturing the Killer Croc, né? Tipo, capturando o crocodilo assassino, que foi lançado em 2004 pela PBS, né? E, tipo assim, spoiler, ele não é capturado, nem morto, né? E, cara, e pros moradores locais, tipo assim, o bicho mata por diversão mesmo, tipo, não tem outra não. Come, mata e ele faz isso por diversão. Ele é caracterizado como um apetite insaciável e, inclusive, tem rumores que ele teria matado um hipopótamo macho adulto, que, por espécie, né, o hipopótamo é um bicho territorial que mais mata na África, né? É o mamífero que mais mata humano. Não chega a ser o animal que mais mata humano. E o tubarão, né, um dos bichos que ficam aí no imaginário dos filmes, sempre como vilão e tal, e o crocodilo também. Sim, tem o Pânico no Lago, tem um monte de coisa. Teve até um filme recente aí, Predadores Assassinos. É produzido pelo Sam Raimi. Sabe o que é louco disso? Porque, tipo, o filme, eles têm, tipo, um alerta de furacão, né? E daí, tipo, inunda, e meu tio mora na Flórida, e a Flórida tem muito furacão e tempestade, e ele diz que é muito comum aparecer crocodilo nas piscinas depois, e que eles, tipo, tão perdidaço, assim, tipo, diz que não é raro depois, tipo, de passar as coisas, assim, você olhar e ter um crocodilo na tua piscina, porque eles ficam perdidaço por causa do furacão. Tipo, perdidaço, eles não sabem o que eles estão fazendo, você tem que chamar alguém, porque eles ficam lá, assim. Imagina, você acorda um dia e fala assim, acho que eu vou tomar um... Puta que pariu. Tem gente que espera o Pennywise lá no bueiro quando você vai lá. Cara, essa lenda do tubarão, ela é parcialmente real em vários locais. O Lucas, fala aí do crocodilo no esgoto. Tem uma lenda de que os crocodilos, eles não envelhecem, que eles não morreriam de velhice. Mas isso é mentira, tá, gente? Eles são o Highlander, o guerreiro imortal? Eles envelhecem muito devagar, de uma forma quase imperceptível. Tem crocodilo em cativeiro, em zoológico, que chega a passar de 100, 120 anos, o que é sensacional. Mas, eventualmente, o dente dele começa a cair, ele fica grande demais para conseguir se mexer, ele começa a definhar. Mas é muito possível que esse crocodilo, ele só esteja no auge da vida dele, o Gustavo. Se ele tem aí mais ou menos entre 60 e 70 anos, ele tá em um tamanho extremamente grande e ativo, ele deve estar extremamente saudável. Os crocodilos, eles não ficam velho, que nem a gente fica que chega a 60, 70 anos e começa tudo churriar. O crocodilo, ele vai ficando grande, ele vai ficando cada vez maior até o corpo dele não aguentar. Ou seja, a gente tem mais metade da vida dele aterrorizando todo mundo. Dizem que isso é meio que uma característica, né, de répteis e peixes, né, que eles não param de crescer, não é igual o mamífero que chega num tamanho X e é o máximo dele. Esses animais, enquanto estão vivos e se alimentando, eles continuam crescendo, né, por isso que a gente tinha relatos daquelas cobras sei lá, de 10 metros, né, crocodilo de 8 metros, né? É óbvio que com o passar do tempo, né, e esses indivíduos que ficavam desse tamanho foram diminuindo, né, por conta do progresso e os caralho é quatro. Mas é meio comum, né, isso, né, de répteis atingirem esses tamanhos gigantescos aqui. Eu assisti esse documentário do Patrice Fay aí, cara, é bizarro que, tipo assim, eles montaram armadilhas no lago lá pra pegar ele em vários locais que o crocodilo foi avistado. E em nenhuma delas o crocodilo sequer chegou. Tipo assim, eles tentaram vários tipos de iscas e não conseguiram nada, né? E tinha câmeras, né? Dessas jaulas gigantes, né? Que teoricamente eram pra capturar o crocodilo. E a única vez que a isca sumiu, que eles botaram uma cabra viva na armadilha, deu uma tempestade durante a noite. E quando eles chegaram lá pela manhã,
manhã pra ver, a armadilha tava virada, né, retorcida assim. Eles não sabem se foi por conta da tempestade ou não. A cabra não estava lá, mas também não tinha sinal nenhum de ataque. Não sabe se ela simplesmente escapou ou foi engolida inteira. E a câmera, quando eles recuperaram, a câmera deu defeito e não filmou, Nossa. cara. Tipo, quando começou a tempestade, a câmera bugou e parou de filmar. Então eles não sabem se o Gustavinho deu um chego lá e conseguiu sair da armadilha ou não. E foi a única armadilha que foi acionada, foi essa que a câmera deu defeito. As outras ele simplesmente ignorou completamente. Nossa, como se não bastasse o crocodilo ainda é feiticeiro. É caster, né? Eu acho bizarro como ele, tipo, desaparece por meses. Muito, muito tempo ninguém vê. De repente ele volta, sabe? Por isso que também existe essa coisa meio mística. Tipo, ele morreu ou não morreu. Porque como ele é um animal que às vezes ficava muito tempo sem ser visto, ninguém sabe muito bem se ele continua vivo ou não. Mas já pensou assim, tipo... Pode ser um filho dele, um neto dele. Mas sabia que aqui em Curitiba, a gente não tem crocodilo, obviamente, mas a gente tinha um jacaré muito famoso no parque. Tipo, parque aberto, assim, parque normal. E depois que a galera descobriu que, na verdade, eram 3 com o tempo, assim, tipo, sabe? Iam, às vezes, sumiam, assim, mas já tiveram 3. Tem até uma estátua, porque a gente tem a estátua do jacaré. Mas o último foi retirado pela prefeitura porque ele matou um poodle na frente de todo mundo, assim, né? Então foi meio tenso, daí eles retiraram, mas... Porra, bicho, mas sabendo que tem jacaré, tu vai levar poodle pra ficar brincando na beira do rio? Na verdade é um parque, né? Chama Parque Barigui, é um parque bem grande aqui em Curitiba, que tem, tipo, pista de skate, você pode dar a volta de bicicleta. Mas sabe que, tipo, é meio que uma coisa assim, a gente cresce, eu, pelo menos, quando era criança, conhecia a história do jacaré do Parque Barigui, sabe? A gente até ficava vendo ele. Só que você anda com um cachorro de guia, né? Você não vai deixar teu cachorro sabendo que tem um animal predador lá. Daí eles retiraram, mas já tiveram 3, e ninguém sabe direito como que eles chegam lá, porque pelo esgoto, e quanto tempo eles ficam. Faz tempo que não tem nenhum, assim, mas... Sabe pra onde eles foram levados, tadinho? Não sei, porque pelo que eu sei, a prefeitura não tinha nem avisado quando ia tirar, porque daí a galera também transforma em um circo, sabe? Às vezes fica meio difícil, assim. Não sei, faz muito tempo que eu não ia lá, mas eu adorava ir no final de semana pra ver se tinha o jacaré. Os crocodilos, né? Eles têm 2 fatores que contribuem para eles serem tão misteriosos assim. O primeiro é que eles só fazem mais ou menos, em média, 50 refeições por ano. E essa média, ela não é muito bem representativa, assim. Tem crocodilo que chega a fazer só 20 refeições por ano e tá tudo bem. E quando ele não tá fazendo refeição, ele não tá fazendo um embuste pra se alimentar, ele fica escondido na dele mesmo. Ele não fica, tipo, à mostra, vulnerável. E quando ele tá tentando se alimentar, ele se alimenta através do embuste. Ele fica escondido, de maneira que ninguém tá vendo ele. E aí a ideia dele é um ataque muito curto, muito rápido, como se fosse um relâmpago. Ele sai de dentro da água e mordeu. E uma vez que a mordida dele tranca, né? Ele tem um método de trancar a mordida dele, uma musculatura que tranca a mordida que não abre mais. Você não vai abrir a boca do crocodilo, acabou. Lembrei de uma imagem bizarra, que é um crocodilo comendo a patinha do outro. Aqueles crocodilos de parque. Eles dão aquela rodopiada, né? Ele mastiga, trava e rodopia pra arrancar o pedaço do... Tipo, que o cara jogou o peixe, aí é um animal meio abobado também, né? Eu acho que ele não deve ter a visão 100% e tal. Ele acho que só pelo movimento e tal. Aí, tipo assim, tava cheio, tinha uns 20 crocodilos. O cara jogou um peixe, aí teve um que pegou, né? Teve outro que pegou, só que foi a pata do outro. Aí girou e já era, né? Então, é um animal que você não vai achar ele, assim, a não ser que ele esteja se mostrando pra você de forma extraordinária mesmo. Que o crocodilo sabe berrar. Ele sabe berrar. Sim. O jacaré também. Imagina se tá de boa, assim, só ouve o grito do crocodilo. Qual que é o grito do crocodilo? Murilo, por favor, grito de crocodilo nesse episódio. Nunca te pedi nada. Eu vou chamar de esturro. É isso, é tipo um urro, assim, não é um grito. Não. Eu acho que é outra coisa esse gritinho. O meu sogro, ele tem um pesqueiro, né, na região do Pantanal aqui, né? Achei que você ia falar que ele tem um crocodilo e eu fiquei tipo, tá bom. Eita, meu sogro tem um crocodilo. Na época da cheia, né, a água invade, o pesqueiro é aquele de palafita, né, então a água, tipo assim, cobre, fica por baixo do pesqueiro todo, né, e óbvio que os jacarés invadem ali, né, e na época que tá
perto do acasalamento, cara, porra, mas é impossível de ficar lá por causa desse barulho que eles fazem, né? E se você vê ele, assim, fazendo, quando ele faz esse barulho, ele infla, assim, atrás da cabeça, assim, e, tipo, vibra, sabe? A água ao redor dele fica, sabe? Causa aquela vibração, assim, cara, é impressionante de ver, assim, esses... Tava ouvindo aqui, parece um motor de Fusca, cara. Igualzinho o motor a diesel daqueles antigos. E o crocodilo sabe correr, hein? Às vezes eu achava, a gente vê nos filmes assim, o crocodilo sabe andando uma levedão assim, ele ainda corre. Nossa, como que pode, né? E principalmente esse do Nilo e o marinho, que eles são os maiores, e tem aquelas pernas compridas, né? Que o crocodilo, diferente, o jacaré, ele anda arrastando, assim, né? O jacaré já é muito rápido, assim, quando ele dispara, assim, ele anda muito rápido. Mas o crocodilo, cara, ele levanta o corpo dele, ele não arrasta o corpo dele, ele corre, tipo, com o corpo levantado. E ele dá uns saltos, assim, cara, impressionantes, assim, você não acredita que você tá vendo um bicho daquele tanto. Parece um barrilzinho com 2 perninhas pra fora. Eu vi que ele corre a 30 a 35 km por hora. Vai tomar no cu, eu não corro a 30 km por hora, nem fudendo. E o Lucas não corre ainda apanha pra esquilo, então tu imagina que ele não... Tu não pode ir pra Curitiba, esse parque de Curitiba você não pode não, Lucas, então cuidado. Não, mas eles não estão mais lá faz tempo. Agora tá seguro pro Lucas. Ou será que não? Vai cair dentro da minha camisa o crocodilo. Aqui tem, dentro da cidade, tem alguns parques aqui que tem lago, né? E aí tem os dois problemas. Primeiro é capivaras, né? Que às vezes elas invadem a pista e acaba o carro. Ah, a capivara é tudo de bom. Elas são tão fofinhas. Não é que esse bicho tem carrapato. Não é. É, isso é verdade. Aqui em Curitiba tem um monte também. Não costumam atacar, né? Só dá problema mesmo porque eles atravessam pista. Eu aprendi a fazer baliza com as capivaras ficando onde eu tinha que parar pra fazer a baliza. Achei que ela ficava dando, vem, isso, agora solta, isso. Você dava uma grana pra ela dirigia pra você, né? E tipo, a cidade lá em Piracicaba só pode aprender a fazer baliza naquele lugar, é na beira do rio, geral cai com o carro no rio e tem as capivaras ainda lá. Não sei por que, cara. Caralho. Mas então, aí aqui começou a dar esse problema de jacarés, né? Começaram a entrar nesses parques onde tinha água. E aí algumas pessoas que levam os cachorrinhos, né? Aquele cachorro tonto, né? Que não vê o jacaré lá e vai lá latir de perto e sabe o que acontecia, né? Do que ia acontecer? Ele morria, ele era abocanhado e morria. Ah, entendi. É que cachorro é muito exibido, sabe? Eles são muito intrometidos também. A evolução não tá a favor deles graças a gente, né? Eu ia falar que eu não confio em capivara desde que eu vi um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, da capivara atacando um Rottweiler. Que a capivara tava de boa lá, a capivara tava de boa, né? Acho que foi no Rio até, um parque lá do Rio. Tinha que ser capivara carioca. A capivara tranquilamente lá na dela, aí um Rottweiler foi lá encher o saco da capivara, a capivara correu atrás do Rottweiler, alcançou, e aí, assim, o vídeo é a pessoa, assim, sabe, gravando o Rottweiler vindo todo mordido, todo machucado. Então você pensa, a capivara feitou um Rottweiler. É, ela tem uns dentes sinistros. Ela é um animal selvagem, né? Ela é grande, assim, tipo, elas são baixinhas, mas elas são troncudinhas, sabe? Ela é uma bunda, né? A capivara é uma grande bunda peluda com 2 dentes na frente. É o contrário do tubarão, né? É só bunda. Nossa, o tubarão é uma boca e a capivara é uma bunda. E tem umas que são feias, né? Meio arrepiadas, assim, né? Meio... São bem feias mesmo. Ah, eu acho elas bonitinhas, eu acho elas fofinhas. Mas a carinha dela que é bacana, ela tem aquela cara de tipo de... Cara, tô me fudendo. Parece que tá sempre maconhada, assim, aquele olhinho dela, assim, meio, né? De tipo, cara, não tô nem ligando. O mundo tá explodindo e eu não tô nem aí. Eu sou uma capivara. Bom demais. Voltando ao Gustavinho, eu ia falar pra você, Andrei, o documentário é bom que ele meio que tira umas místicas, assim. Primeiro, o lance da idade, né, que falava que ele era centenário e tal, né, e aí com observações da dentição dele chegaram a essa conclusão de que ele deveria ter, na época, né, o documentário de 2004, devia ter por volta de 60, 70 anos, né, porque a dentição dele ainda era completa, né, e sobre o tamanho, que as pessoas falavam que era um crocodilo de 8 metros e não sei o que, e o cara estimou que ele deveria ter, no máximo, entre 5,5 e 6 metros, o Gustavinho. O que é um tamanho considerável para um crocodilo do Nilo, e ele pesava, acho que 800 quilos o bichinho, né? Caramba. Pesava. É. E eles tinham certeza que era sempre o mesmo indivíduo que era observado, e tipo assim, que esses ataques, que a maioria dos ataques que foram relatados, porque ele tinha algumas características, ele tinha algumas cicatrizes nas costas de tiro que eram bem visíveis, então era fácil de você identificar
tatuagem de salmo, inclusive, né? Do nome da mãe. Brincadeira. Então, vários avistamentos, assim, dele em lugares diferentes, assim, tinham certeza de que era ele por conta dessas marcas peculiares que ele tinha aí de cicatrizes, né? Mas você falou que ele talvez esteja vivo. Eu sei que o último relato de avistamento dele foi em 2009, que depois disso não viram mais ele, e em 2019 saiu um artigo sobre viagens de uma revista Travel Africa Magazine que falam que o Gustav tinha sido morto, mas eles não só citam isso no artigo, não falam por quê, como, aonde e nada, né? Mas é isso. 2009 foi o último avistamento real dele. Mas ele está vivo em nossos corações, né? Espero que ele esteja vivo, tadinho. Exatamente. Então é isso, né, gente? Pô, foi bastante animal assassino. Mas que infelizmente não são tão quanto o ser humano. Mas é isso aí, fica um grande abraço pra Gustav e todos os animais citados aqui. Tenho certeza que eles estão no céu agora, onde tem vários humanos pra eles caçarem, provavelmente. Tem que fazer um especial de animais do cinema, pô. Cujo, Shackman, lembra do Shackman? Que era um babuíno assassino? Esse é muito bom. Caralho, Shackman. Esse é um clássico, Shackman. Pô, a quadrilha dos Dobermans, lembra da quadrilha dos Dobermans? Eu não gosto de assistir filme com cachorro, eu não gosto de Cujo, por exemplo, porque, ai gente, me dói o coração ver o cachorrinho. Cachorrão, né, porque é um São Bernardo enorme. A gente tava comentando sobre o lance geracional, né? Que, tipo assim, entre eu e a galera do MDM, que as pessoas viam o São Bernardo e lembravam do Beethoven. Vai, cachorrinho lindo. E eu olhava pro São Bernardo e eu lembrava do Cujo, né? Que era o filme da minha época, né? Que o São Bernardo... Ai, não, gente, eu pulo filme que cachorrinho passa mal ou é maltratado. Eu visito até aquele site que é o Does the Dog Die? Que tem, tipo, todos os filmes possíveis e você já sabe se o cachorro morre ou não, entendeu? Antes de assistir. Não, eu juro que eu assisto. Eu fui assistir Predador. A primeira coisa eu queria saber, does the dog die? É tipo, o cachorro, será que o cachorro morre? E tipo, lá ele diz assim, o cachorro morre. Não, o cachorro não morre, sabe? Eu juro pra vocês, porque eu fico mal, assim, eu não sei se é porque eu tenho um idosinho, assim, em casa, mas me dá um mal-estar, assim. Eu assisti um filme uma vez, que é o Carrie 2, né, de 98, assim, aquela... sequência. E, gente, o cachorro, ele é atropelado e ele some do filme. Pra mim, esse foi o verdadeiro horror do filme. Era tipo, o cachorro tá vivo, o cachorro tá bem, cadê o cachorro? Gente, cadê o cachorro? Daí, no final, na última cena, o cachorro aparece. Mas eu passei 90 minutos, foda-se o ser humano. Eu quero saber, o cachorro está bem? E o The Thing? É cachorro ainda? E agora? É complicado. E o Max, Fidelidade Assassina, você lembra desse filme? Nossa, o real tem umas referências que é muito do baú. Que era um experimento que ele tinha DNA de vários animais e eram cachorros assim. Eu gosto do Alligator. Alligator, aquele que passava na SBT, né? Pela primeira vez na televisão. Passava muito na SBT. O Devorado Vivo é muito bom também, que ele alimenta um crocodilo gigante com as pessoas que chateiam ele, assim. Tem um filme agora, né, no cinema aí com o Idris Elba e o Charlton Copley lá, que é do leão, né? Que é meio que uma refilmagem já teve um outro filme que era mais ou menos sobre isso, da mulher lá com os filhos, que ficou sozinha na savana cercada por leões e os caralho, né? Então... Essa mesma namorada que eu tinha, que o vô dela tinha doca, eles tinham uma casa na Flórida também. Eu nunca fui nessa casa da Flórida, mas a avó dela, 70 anos, usava uma camisa que era a foto dela mesma, da avó, segurando um gancho com um crocodilo nesse gancho. Que eles pegavam um crocodilo lá na Flórida. Ela colocava uma galinha morta num gancho enorme e o crocodilo vinha, dava bocada e ela matava o crocodilo com um facão. Crocodilo selvagem, assim, no meio do... Sei lá onde você vai pegar um crocodilo. No meio do pântano. E eles caçavam o crocodilo. E eu fiquei, tipo, fazendeiro, assim, galera muito fazenda mesmo, assim. Eu fiquei muito em choque, a velhinha de 70 anos com a camisa, assim, dela. Olha aqui o crocodilo, tipo com camisa de peixe, assim, olha aqui o peixe que eu peguei. Olha aqui o crocodilo que eu peguei, muito em choque, cara, muito em choque. Um amigo meu, ele tem um parente dele que estava morando na Austrália, estava trabalhando na Austrália. Aí ele falou que um dia o amigo dele chegou no trabalho e não tinha ninguém. E aí disse que um cara olhou e falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, trabalhar, né? Ele falou, mas você não recebeu o alerta, né? Ele falou, o alerta do quê? Sim, o alerta de crocodilo, que tinha crocodilos soltos pela cidade, e aí as pessoas não saem, né, de casa por causa disso. Eu falei, assim, vi, mas, pô,
crocodilo, né? Eu saí de casa, do carro, vim até aqui. Aí o cara mostrou pra ele depois várias notícias, né, de pessoas que foram atacadas justamente nisso, né? De saiu de casa e tipo, o crocodilo tava embaixo do carro, né? Atacou a pessoa, tava no jardim da casa e os caralho, né? Mas ele falou que lá crocodilo pelo menos na cidade onde ele tava, né? É coisa séria. Atrás da geladeira, esperando pegar um copo de água de manhã. Procurem depois os ataques de dragões de Komodo. Tô falando sério. Não, eu tô falando sério, gente. Uma vez eu passei uma noite inteira lendo e teve tipo um cara, sei lá, do zoológico, ou tipo uma reserva onde eles moram, que o cara tipo chegou assim e sentou na mesa, colocou as pernas, quando viu o bichão tava tipo debaixo da mesa dele. É tenebroso, gente, é tenebroso. E não tem nenhum filme, né? Um dragão de Komodo assassino, né? Podia, né? Ia dar um bom filme. Eu vou dar um recado pra quem tá assistindo aqui o podcast. Quem é, ó, eu sou de Jacareí. Literalmente, o nome da cidade é Rio dos Jacarés, é um nome indígena. Então, se tiver alguém aqui assistindo o podcast que seja de Jacareí, nós podemos falar com propriedade dos crocodilos de Jacarés. Olha aí. Eu que venho de Jacarepaguá, eu só falo de jacaré. É uma variação muito interessante. Olha só, que coincidência, né? Tá vendo? Tá vendo? Vamos ter empatia com os bichinhos, não só os mamíferos, tá? Porque muita gente, assim, até nessa lista, né? Tem a empatia, o elefantinho, tadinho do elefantinho, o urso, tadinho do urso, ele teve seus motivos. O leão também, tadinho, só tava querendo comer, alimentar a família dele. Mas muita gente não tem empatia, né? Com os tubarões, os crocodilos, né? Os dragões de Komodo, né? Os dragões de próprio, dragões de Komodo, né? Então tem que ter empatia com esses bichinhos também, mesmo que eles, né, não sejam aí, não despertem muito o nosso carinho, nossa admiração pela fofura. Acho que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar bem longe deles e deixar eles no cantinho deles, no habitat, e não incomodar, que eles não incomodam a gente, sabe? Concordo. Eu só acho o seguinte, queria falar pra Gabi que o meu animal favorito na infância era dragão de Komodo. É o mais perto de um Pokémon que a gente tem de animal, o dragão de Komodo. É um monstro, né? O cara é um dragão, caralho. Aquilo lá é enorme, é horrível, horrível. Tem um monstro de Gila, não sei se vocês já ouviram falar desse. Sim. É um lagarto. Eu tenho medo, eu acho que eu tenho mais medo, não sei qual dos dois que eu tenho mais medo. Ele é venenoso, né, o monstro de Gila. Mas o monstro de Gila, ele é menorzinho, né? O dragão de Komodo, tipo, ele é brutão da academia, sabe? Ele chega pra te descer porrada já, é horrível. E ele anda com as patas pra dentro, assim, como se estivesse te peitando, né? É, tipo, meio que assim, vai encarar, mano, vai encarar. Eu luto jiu-jitsu, porra. E é isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado aí, os apoiadores que estão acompanhando essa live. Para você que tá escutando esse podcast até o final, eu gostaria, Bianca, onde é que a gente encontra o seu trabalho, momento jabá, mensagem final pros nossos ouvintes? Gente, acessem o site do Boca do Inferno, o maior portal aí sobre cinema de horror, sci-fi, cinema fantástico da América Latina. Está organizando, inclusive, um festival de curtas e longas metragens aí pro ano que vem. Inscrições já estão abertas, inclusive, para você poder ter o seu curta lá exibido na mostra, então bem legal. Sempre estamos com notícias sobre os lançamentos e até mesmo filmes mais antigos aí, meio desconhecidos, sobre horror, sobre tudo que permeia aí o sobrenatural, o lado sombrio da força. Então entrem lá no site do Boca do Inferno, tenho certeza que vocês vão gostar, e podem ler alguns textos meus também sobre alguns filmes, etc. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso e aquilo. Não olhem para trás. Aquilo, não olhem para trás, pois Gustav está lhe encarando. Aí você toma uma lambida do Komodo. Não frequentem parques se você tiver pudor e for de Curitiba. Cuidado com as capivaras. As capivaras dando pau no Doberman. Hot-Vai, é isso? Cara, pior ainda. mundofreak.com.br